Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje é para você que constrói software, que quer conseguir entender como entregar valor de forma correta para o seu projeto de software, né? Você que está lutando aí com o seu projeto, sabendo, olha, como que isso faz para acontecer da forma correta ali, usando Agile, né? DevOps e tudo mais. Hoje eu estou sozinho, não tenho uma cadeira aqui, que é o nosso amigo Baltieri, teve um incidente e infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente. Meu nome é Rodrigo Cono e esse é o Buildcast. Salve, salve, pessoal. Estamos aqui no episódio hoje especial, não só pelo tema, né? A gente vai falar aqui de projeto de software ágeis, vamos falar de um assunto muito interessante que é Value Stream Management, né? E não só por esse assunto, mas também porque temos um convidado internacional. O Marcete tá aqui com a gente, cara. Marcete, eu tô até nervoso aqui, cara. Já errei a intro, eu já gaguejei no início aqui. O Marcete pediu para trazer um whisky Green Label. Nós estamos aqui há quase meio-dia, então, cara, eu tô extremamente feliz, né? Deixei para falar isso no cast aqui. Antes não parecia que eu tava feliz, mas eu estou... mas eu estou extremamente feliz, cara, de ter você aqui, de conversar com você. Eu queria ter essa conversa, cara. Entendeu? Não só para a gente trocar ideia, mas por a gente falar de tecnologia e para a gente falar de processo. Eu sei que você é um cara referência agora mundial, que eu sei que você está rodando o planeta aí, mas, cara, uma coisa que você não sabe é que eu aprendi muito com você, cara. Muito, cara. E eu fico muito satisfeito disso, porque eu creio que era mais ou menos 2006, 2008. E eu lembro que eu tive em BH em 2008 e você já falava ali de ALM, falava de Continuous Integration, Continuous Delivery e tal. Isso nos primórdios da computação, né? Que parece que não tem tanto tempo assim, mas, pô, é esses dias aí, né? 2008. E você foi uma grande referência, cara. Então, novamente, muito obrigado pela sua presença. Você chegou ontem da Austrália. Tá conseguindo falar português ainda, cara? Tô. Então, vou gaguejar um pouco, mas vai sair. Muito bem-vindo, cara. Me fala aí, fala para o pessoal aí quem que é o Marcete, da onde você veio e além do pão de queijo. Cara, obrigado por me receber. A gente tá ensaiando essa conversa já tem um tempo, né, cara? Uhum. A gente tentou fazer online e tudo, mas com a vinda aqui pro Brasil, a gente falou, não, vamos fazer pessoalmente pra gente poder se ver e tal. Deu certo. E deu certo. Muito feliz de estar aqui. Obrigado por me receber. Admiração é mútua, você sabe disso. A gente vem Não de sei, longo, cara. A gente vem de longo tempo. Muita água já debaixo dessa ponte. Uhum. Bom, pessoal, eu sou o Márcio, originalmente de BH, do Pão de Queijo. Eu morei em São Paulo entre 2012 a 2015 e depois eu fui para a Austrália, já tem 7 anos que eu tô lá. Cara. Tem 7 anos já que eu tô lá. Lá eu fui para uma empresa de consultoria, eu fui trabalhar com agilidade, transformação. A Elaborate, que é a empresa que eu fui, é uma das principais empresas de transformação lá, envolvida em todas as indústrias e tudo, então me deu uma exposição muito legal em organizações de portos diferentes, de indústrias diferentes, de culturas diferentes e tudo. Então isso foi bem legal. E nos últimos 3 anos eu tenho dedicado a construir uma plataforma que chama Flomática. Entendi. Que é uma plataforma de Value Stream Management, que a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Legal. E esse aí tem sido... Eu queria começar um pouquinho lá atrás. Vamos lá. Você já acelerou de 0 a 100, lá para a Austrália. Vamos lá. Cara, eu sei que eu acompanhei um pouco, né, da sua jornada ali. A gente cresceu junto ali, né, vamos dizer. Eu tava falando esses dias do Rogério Panigassi. Falei, cara, Panigassi foi também outro grande professor da vida, né? Com certeza. Eu lembrei de um fato esses dias que, quando eu era mais novo, eu mandava e-mail, cara, que parecia uma carta. E um dia ele falou assim, cara, manda e-mail de 2 ou 3 linhas. Eu fiquei pensando, falei, cara, eu não tenho tempo. Eu falei, cara, como é que o cara não tem 1 minuto? Hoje eu entendo, cara, que assim, tem coisas que passam que não dá, né? Então, mas eu vejo que grandes pessoas que nos transformam, né? E a gente cresceu nisso, né? Nesse movimento. Você foi MVP durante um bom tempo, foi estudante embaixador também, né? Student Ambassador da Microsoft. Mas até aí o Márcio era bem software developer, né? O meu background é engenharia de software, né? Eu fui engenheiro de software por 15 anos. E aí fiz de tudo um pouco, né? Desde
trabalhar como desenvolvedor, arquiteto, né, ter empresa de desenvolvimento de software, treinamento, né, tudo Sim, que acompanho. envolve ali a jornada. E depois eu mudei um pouco para a área de consultoria, e aí comecei com consultoria de agilidade, comecei com Scrum em 2009, aí comecei com Kanban em 2011, e aí foi Era na seguindo febre do Scrum aí, né? É. Essa época foi a febre do Scrum, Foi né? a primeira temporada, né? Foi a primeira Rodada, né? rodada em 2009. Foi a Ah. primeira turma grande que teve aqui no Brasil com Alexandre Magno. Eu lembro disso. Eu nem sabia o que era mais ou menos isso, né? Mas, enfim, cara. Mas, assim, você falando desse background seu e hoje você tá bem na parte de orquestrar esses projetos, né? De software. Tanto é criando novas plataformas para gerenciar isso. A pergunta é, tem como você controlar e gerir, né, o percurso de uma produção de software sem entender do desenvolvimento de software? Então eu quero dizer o seguinte, tem como você chegar lá sem ser um desenvolvedor, sem entender das entranças do desenvolvimento? Cara, Ou é mais difícil? tem desenvolvimento de software, construção de produtos digitais, né? Porque é mais que desenvolvimento de software, né? Você está construindo produtos digitais, né? E tem um monte de disciplina envolvida nisso, produto né? digital. Tem um monte de disciplina envolvida nisso, né? Então, a parte de engenharia de software é muito importante, né? Mas a parte de ciências sociais ali, a relação humana é um sistema social que envolve a produção de produtos digitais, talvez a parte mais difícil, assim, mais complexa do processo como um todo, né? Sim. O que fazer, se estamos fazendo a coisa certa, como trabalhamos, né? Como colaboramos e tudo. Tem toda principalmente em escala, né? Quando a gente está falando de um time de desenvolvimento de software, isso não é mais problema. Uhum. O problema é quando você tem em uma área de uma empresa 300 times trabalhando. Em uma área somente. Como né? que você faz esses caras Então, conversarem e entregar o mesmo valor, né? Essa é onde que o problema começa, na verdade. Eu acho que hoje, em 2022, a parte de engenharia de software, a gente já está começando a falar de best practices, né? Tipo assim, as melhores práticas, as coisas que... Hoje, a forma como se desenvolve software hoje em dia, né? Não tem mais muito segredo, né? Já está desvendado. O mundo evoluiu, né? Saiu da utopia, né? Tipo, aquele negócio, nossa, isso é muito complicado, isso é muito bonito na teoria, mas na prática não é bem assim. Isso acabou, né, cara? Hoje, né, todos os produtos novos começando, já começa com, né, arquitetura distribuída, utilizando computação em nuvem, tudo automatizado, etc. Já existe uma nova forma, né, de se fazer software que está de forma padrão no mercado, eu acho. Ainda tem empresas com legados, etc., que estão convertendo devagarinho os legados, mas todo novo projeto de software já começa de uma forma mais madura, né? Que comparando com o que a gente tinha 10 anos atrás, até 5 anos atrás, é muito diferente. Então, acho que aí o desafio ele já está controlado, né? Até em escala. Agora, como que a gente pega, né, e alinha estratégia e execução? Como que a gente pega um grupo em larga escala para puxar para o lado, todo mundo remar para o mesmo lado, etc. Aí que é um pouco do desafio. Isso vai desde times maiores, mas se a gente falar de 5, na hora que a gente vai para 8 pessoas, já para muita empresa já acaba sendo um time difícil de gerenciar, né? Nessa jornada sua, quando você já vem evoluindo, saindo lá da parte de software developer, de arquiteto e tudo, você vem entrando nessa área de controlar, orquestrar, tô vendo uma parte mais de gestão dessa parte de produção de software, de produtos digitais. A sua consultoria na época, ela ajudou muito nisso para você ver essa parte de, poxa, existe um problema aqui que ninguém consegue. A gente está trabalhando um monte de coisa, a gente não está entregando nada. Como que deu esse clique aí para depois? Porque depois você veio para São Paulo já com uns 4 pés nisso, né? No começo era muito ainda focado em adoção de processo, né? A conversa ainda estava muito focada em adoção de processo, a conversa entre virar de um modelo, né, em cascata, de longa duração, de fases. Que veio de anos, né, da indústria. Que estava aí há 40 anos estabelecidos e tal. E para mudar para um modelo mais interativo, incremental. Então teve uma mudança de paradigma ali entre 2000, 2010, né? Rolava muita discussão, experimento. E aí essa galera ainda era o lado B, era alternativo, o que vocês estão falando? Isso é coisa de hype. Né? E não é coisa de, né, corporativo e tudo.
Hoje isso já passou, né? Isso hoje, é coisa de startup, funciona em startup. Corporativo já era. Hoje a agilidade ganhou mainstream. Hoje você Hoje vê é mainstream. isso já é de fato. Agora tem uma nova onda, porque aconteceu uma coisa. A revolução é difícil, né? Ela aconteceu primeiro. Você tinha um modelo de larga escala, em cascata, baseado em fases. E aí ele mudou para a próxima geração disso foi, a gente está fazendo agilidade. O que significa isso? Era uma coisa que demorava 9 meses para entregar, né, entre análise, design, etc e tal, mas na hora de entregar, aí fazia sprints de 2 semanas. Aí falava, não, a gente entrega em 2 semanas, mas nem entregava 9 meses com a cortina baixada. Mas aí o ciclo como um todo era um ciclo de 9 meses. Então essa foi uma segunda geração. E aí começou uma terceira geração, onde as organizações começaram teve muita influência do SAFe, né, que veio em escala, em corporação, e o que esse modelo fez que tem vários críticos de SAFe, tem vários defensores também, não vou entrar na questão, mas uma coisa importante que o SAFe fez foi mudar o modelo de financiamento das iniciativas. Isso foi fundamental, porque antes, né, tudo era baseado em projetos, né? Quanto que custa isso? Eu tenho esse projeto, então o projeto tem um custo, tem um escopo, tem um prazo, e aí era gestão de projeto. O pessoal não sabia cobrar, né, cara? E aí, puxa, mudou de ideia, e aí não, né, tinha aquela coisa... Ainda esse é um paradigma, tá? Para muita empresa. Mas tá mudando. Sim, com certeza, de forma relacionada acelerada, ao que era antes, de com forma certeza. acelerada. Então, tipo assim, mudar isso foi essa mudança é uma mudança crucial, porque aí você para de pensar em execução de projeto e passa a pensar em construção de produto. Porque aí é onde que é a coisa mais fundamental, que é o modelo de financiamento. Eu costumo dizer que é a virada de chave. É a virada de chave, exatamente. Para você entender o que é projeto e o que é produto. Exatamente, porque as decisões que você toma num projeto para ser melhor para o projeto não necessariamente é melhor para o produto, né? Exatamente. Só que você é a própria pessoa que vai cuidar do produto lá na frente, né? E aí onde a porca torce o rabo, né? Porque as pessoas tratam projeto e produto como a mesma coisa, cara. Então, essa foi a grande virada de chave, eu acho, que está acontecendo ainda. Porque a partir do momento que você faz isso, porque isso tem todo uma coisa que vai no board, no balanço da empresa, é uma coisa muito grande. O modelo de financiamento, de funding, é uma coisa muito grande. E essa mudança, ela possibilitou agora o foco em valor. Porque agora, antigamente você falava assim, olha, esse é meu custo, esse é meu escopo, esse é o meu prazo. Você tinha 3, né, que eles chamavam de triângulo de ferro. Agora você não tem mais isso, agora você tem custo fixo. Né, que é o quê? Você tem esses 8 squads aqui trabalhando pelo ano inteiro. Você tem essa força aqui. O que eu consigo fazer com esses caras? Ninguém sabe mais, né? Então aí é onde que o foco agora vira no valor. Exato. Então, puxa, agora a gente tem essa capacidade, então o que a gente vai fazer? O que é mais importante, né? E aí cara, começa a gestão de valor. Explode. Aí é onde que o jogo muda. E é onde que essa nova fase de value stream management, né, que é a gestão de valor, da cadeia de valor, que ela entra em jogo agora. Porque depois que agora a gente não precisa discutir mais funding, projeto, aquela conversa toda ficou para trás, agora vamos discutir. A gente tem essa capacidade aqui. Qual é a coisa certa a ser feita em cada momento? Isso é virada de chave, cara, porque a cabeça explode, né? Eu costumo falar assim, que depois que você enxerga algo, não tem como você desenxergar. Você fala, meu Deus, como é que eu fazia antes? E parece tão próximo, mas na hora que a gente vê, é muito distante um universo de outro, porque são coisas distintas, a forma de você tratar e a forma de você gerenciar isso, né? É isso aí. Quando você já estava aqui em São Paulo, né? Você já estava bem aprofundado nisso. Quando você foi para a Austrália, você levou um pouco disso lá, e o que mudou de lá para cá? Eu lembro que até lá na Elaborate, né? Eu cheguei a trabalhar contigo lá, né? Como Technical Recruitment, né? É verdade. Tem um tempão, né, Você cara? Você me ajudou a contratar a gente lá, isso aí. E aí, lá, engraçado que nesse trampo lá na Elaborate, cara, eu percebi que não é só o brasileiro que dá aquela de João sem braço, entendeu? Os indianos lá, assim, fazendo de 9 horas lá pra engabelar o recrutador, né? Mas enfim, foi uma grande experiência de participar daquele momento ali. E você já estava também construindo um pilar bem forte lá de Agile, dessa gestão de projetos ali, né? Quando eu cheguei lá, no meu primeiro engajamento lá, que era uma consultoria, eu fiquei numa empresa por 9 meses. E nessa empresa, a gente construiu um dos maiores estudos de caso de eficiência de fluxo do mundo. Isso foi em 2015, eu tinha acabado de chegar.
E aí eu fui apresentei esse case na Índia, no Kanban Índia, apresentei esse case no Agile Australia, que é o maior evento de agilidade, lá com o cliente no palco e tudo. Então, desde o começo, meu foco foi muito em fluxo. Gestão de fluxo, eficiência de fluxo e gestão orientada a dados. Então, esse foi sempre a minha marca dentro da consultoria. Quando a gente ia para um grupo multidisciplinar para uma transformação, eu sempre fui a pessoa que estava mais focado na análise dos dados, entender o que estava acontecendo naquele sistema e para ajudar a gente a entender como interferir. Então, eu fui construindo IP, né, propriedade intelectual em cima dessa coisa, né, durante os últimos 5 anos. E aí, utilizando, né, Excel, Google Sheets, Power BI, Tableau. E aí, até quando o Covid aconteceu, a gente teve, né, um tempo lá na consultoria e eu falei assim, por que a gente não produz uma plataforma SaaS em torno do que a gente vem fazendo pelos últimos anos. E é assim que começou a Flomática. A Flomática nasceu de dentro da Elaborate. Nasceu de dentro, como um projeto e incubado. É uma daquelas coisas, né, do ócio criativo ou da pressão, né, da situação. E gerou algumas iniciativas legais. A Flomática é um filho da pandemia. É um filho da pandemia, com certeza. E ela é um spin-off da Flomática? É um spin-off da Elaborate. Da Elaborate, desculpa. É isso aí. Aí, em setembro do ano passado, aconteceu o spin-off. Então, a gente é uma empresa já independente, vai fazer 3 anos já. E estamos na jornada aí de construir um produto para ajudar a reinventar como faz gestão de portfólio Lean e como é que faz gestão de valor, né? Value Stream Management. Você hoje está na direção da Flomática. Isso aí. E aí a Flomática, ela hoje é uma empresa de um produto digital que ajuda nesses pontos específicos. A gente tá tentando ajudar em 3 pontos. Um, que é a área de governança. Né? Antigamente, os pilares de governança eles estavam bem estabelecidos, né? Que era custo, escopo e prazo. Então, você tinha o seu framework de governança aí, você tinha os seus PMOs, né, os escritórios de projeto, que estavam gerenciando, fazendo a governança através disso. Uma vez que muda de projeto para produto, né, uma vez que muda para long-live teams, né, times de longa duração, onde que o financiamento é anual, você tem a capacidade financiada anualmente, como que faz governança disso? Né? O jogo mudou, né? Por um momento, eles tentaram fazer o mesmo modelo de governança que eles tinham antes em cima do novo paradigma, né? E não deu certo. E aí eles começaram numa situação de que o que é mais importante? Ter controle do que está acontecendo ou a entrega de valor, né? A entrega de valor sempre vai sobressair. Então, ficou aquele buraco, né? Como que a gente governa isso? Como que a gente sabe onde que a capacidade está indo? Onde que a nossa capacidade está indo? Que, na verdade, a capacidade é o investimento. Onde que o nosso capital está indo? Né? Então, imagina, em escala, de novo, isso não é um problema muito grande para pequenos times, mas imagina em escala. Você tem um volume grande de times produzindo software, onde que está indo? No chão de fábrica? Onde que a galera está investindo a capacidade? Não tem visibilidade. Né? Então, a gente está tentando resolver esse problema de visibilidade, de governança, entender, conectar estratégia e execução, parte de gestão de entrega, como que a gente habilita e empodera os times a tomarem decisões melhores no dia a dia, de forma que essas decisões elas acumulem para transformar o jogo. A gente tem visto times em 20 semanas transformarem completamente o jogo, assim, reduzindo o lead time em 70%. Com a informação correta na mão. Triplicando a produção de valor. Sabe, é um negócio que acontece em muito pouco tempo, sem nenhuma revolução, sem mandar todo mundo embora, contratar, mudar cargo das pessoas e mudar a estrutura organizacional, sem fazer nada disso, sem nenhuma revolução. A tomada de decisão é importantíssima com as informações corretas. Exatamente. Gestão, mudança evolucionária, melhoria contínua. Agora, assim, deve ter um monte de pessoa ouvindo a gente e deve estar falando assim, cara, eu já faço isso. Mas, assim, como que você faz isso sem fazer um microgerenciamento de ficar ali cutucando o cara, pegando esses apontamentos? Porque é o que eu costumo dizer, né? No final do mês, toda aquela parafernália de coisa burocrática, para o produto, ele vale 0. Né? Mas assim, eu tirei um esforço do meu time para burocracia. Eu tenho que fazer as coisas serem mais triviais possíveis para que elas automatizem e me tragam essa informação do que eu ficar ali, ou se daqui um dia eu vou ter um gerente ou um líder ali que vai só fazer esse microgerenciamento. O que você fez? O que você está fazendo? Faz isso, aquilo. Aí no final do dia ele dá um relatório, já viu isso, né? Isso é comum acontecer. Então, assim, ok, cara, mas isso é como se fosse tipo o agrotóxico na planta, entendeu? Ela precisa ali, mas, cara, isso não é legal para os times, entendeu?
Como que você faz isso para não trazer esse microgerenciamento, não ficar arrebentando o time? Pois é, olha só, a informação ela já existe. Ela já existe. Ela está no só não consegue fluir. No Jira, ela está no Azure DevOps ou o que for. Então, ela já existe, né? Então, o que você quer saber como uma pessoa responsável por um orçamento, né, de um produto digital? Você tem lá, vamos supor, 50, 80, 100, 300 pessoas produzindo software. A primeira coisa que você quer saber é, a gente é bom em produzir software? Né? Então, quais são os que eles chamam de critério de adequação ao propósito, né? Traduzindo em português, né? O fitness criteria, né? Você quer saber o seu tempo de resposta. A primeira coisa é isso, né? O quão rápido a gente consegue produzir, né? De um ponto de compromisso para um ponto de entrega, que é o lead time. O tempo de resposta. Essa é a primeira coisa. Se demora 90 dias, 100 dias, 300 dias para você responder, talvez não seja bom. Então, a primeira coisa é qual o nosso tempo de resposta. A segunda coisa que é importante é a previsibilidade. Na maioria das empresas, previsibilidade é mais importante que velocidade. Então, por exemplo, você está fazendo uma iniciativa, né, numa corporação, você não entrega nada significativo só com software. Né? Normalmente isso vai estar envolvido marketing, legal, você tem outras áreas envolvidas que tem orquestração, tem tudo. Para fazer aquela roda girar. Então, você precisa assim, ter uma noção de quando as coisas vão ficar prontas, que você precisa orquestrar, sincronizar, etc. Então, previsibilidade às vezes é mais importante que velocidade. Então, você tem velocidade, você tem previsibilidade. Você quer entender assim, de toda a nossa capacidade, o quanto vai para a produção de valor. Né? Porque, imagina, se a gente tiver um olhar econômico, né, você tem a produção de valor, né, você tem overhead e você tem a produção de falha. Você tem essas três coisas. A maior parte da capacidade dos times hoje é que não se atentam a fluxo, está indo em direção à demanda de falha. Só corrigindo ou overhead, né? Então, refatorando coisas. Você vê assim, times produzindo, de tudo que um time produziu, 15%... na verdade, alguma coisa que seu cliente pagaria, ou sua área de negócio... O valor percebido não é tátil. E aí vira aquela situação de, puxa, não entrega nada, demora muito para entregar, a percepção de valor é baixa. E aí é onde que, na hora que tem essa percepção, é a hora que a necessidade de controle aumenta. Né? Não está funcionando, precisa aumentar o controle, aí começa um microgerenciamento. Exato. Existe nesse momento várias pessoas, várias empresas que estão nos ouvindo aí, e falando, poxa, cara, eu tenho um time, eu gasto X aqui, não é barato você ter, e você acaba falando, nossa, eu não tô conseguindo ver a entrega. Ou às vezes ele fica 3 meses, ainda é um prazo curto para ele poder entregar uma coisa, quiçá 1 mês e meio, quiçá semanas, né? Então às vezes você fica 6 meses, 1 ano, para ter um valor percebido no produto, que é o que ele vende, né? E aí ele fala, poxa, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? Como que ele sai desse paradigma, né, cara? Tipo, pô, eu tenho time, eu tenho tecnologia, eu tenho isso, aquilo, meus clientes querem comprar, mas eu não tô conseguindo entregar. E não sabe nem o que tá causando aquilo. E nem sabe o que tá causando, né? Então aí ele começa a chamar um monte de gente. Então, assim, uma coisa engraçada é que várias empresas nos procuram, sabe pra quê? Verificar arquitetura. Não, tô com problema na arquitetura, eu preciso mexer na arquitetura. Na hora que a gente vai ver, o problema não é a arquitetura. É a entrada e o controle do fluxo, a entrada e a saída de valor. Exatamente esse ponto. É isso aí. E aí é onde entra aqui no boom do nosso papo. Que aí entra a questão do VSM. Vulgo Value Stream Management, né? É isso aí. Então, o que isso vem pro mercado? Da onde que vem isso? Quem criou isso? E por que isso é interessante, cara? Cara, tem... Gestão de cadeia de valor vem, né, originalmente lá da manufatura, né? Vem lá do modelo Toyota de produção e tudo mais. Essa é a origem de quando tudo lá isso começou. Na verdade, começou com Ford ainda lá em 1920, depois o Toyota no Japão, depois levando o modelo Toyota para os Estados Unidos, etc. Da onde que essa coisa vem, né? Originalmente. Mas depois disso, tem muita aplicação de áreas de conhecimento como economia, matemática, estatística, tem todas essas coisas que vêm agregar. E agora a gente está porque no começo a gente aplicou muito o Lean vindo da manufatura, né? E hoje a gente entende que o trabalho do conhecimento é completamente diferente da manufatura, né? Então, hoje a gente... Opa, esse é um detalhe que eu queria que você abrisse um pequeno parênteses. Fala da questão da manufatura com conhecimento. Nós estamos criando produtos digitais. Por que ainda as pessoas comparam
produção de software com construir carro e casa? Eu acho que é um processo evolucionário. Eu tô fazendo um parênteses na sua grande explicação aqui, cara. Porque eu acho que é só evolução natural. Toma tempo para a coisa evoluir. A gente parte de alguma coisa que a gente sabia, que a gente entendia, e a gente assume aquilo como verdade, a gente trabalha, e a gente vai vendo que não é bem aquilo, e vai evoluindo. Tem que tomar cuidado. Mas as ondas, elas demoram, né, 10, 15, 20 anos para passar, né, por toda a sociedade e tudo. Então, hoje, o que está na ponta, né, de gestão de valor, já existe uma claridade muito grande da diferença entre o trabalho do conhecimento e o trabalho de manufatura. O trabalho de manufatura é um negócio que o custo de atraso é uniforme para todas as coisas. A receita, né, você tem uma receita pronta e você está multiplicando aquela receita. Então, você está buscando reduzir variabilidade de toda forma. Na verdade, no trabalho do conhecimento é o oposto, né? Cada unidade de trabalho tem um valor que pode ser completamente assimétrico. Mutável. Variabilidade está presente, o valor vem da variabilidade em si, então você não pode eliminar variabilidade do trabalho do conhecimento. São dois modelos diferentes. Hoje a gente tem uma compreensão muito melhor, né? A gente conseguiu manter o que é bom, né, do Lean, e adaptar isso para o trabalho do conhecimento, trabalho criativo, etc. Que desenvolvimento de produto digital é isso, né? Então, hoje a gente está num modelo muito mais maduro. E aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar o que está acontecendo na produção de produtos digitais pela lente de fluxo, quando a gente entende o que é value streams, né? O que é value stream management? O que é value streams? Value streams é o seguinte: você pega alguém que tem uma dor, uma demanda, e você pega um outro alguém ou um grupo de pessoas que podem satisfazer aquela demanda. E aí eu vou lá, eu te requisito, você satisfaz a minha necessidade. Isso é uma value stream. Certo? Então, é tão simples quanto isso. Você tem um conjunto muito grande, um volume de entrada e saída de requisição o tempo todo. Entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Isso que é o fluxo, a parte de fluxo, que você tem um volume de entrada e um volume de saída contínuo. E aí a administração daquele fluxo é o que faz toda a diferença. Né? A gente, na manufatura, a gente vem num modelo mental que trabalhar em grandes lotes faz sentido, que é economia de escala, eficiência. Na verdade, em trabalho de conhecimento é o contrário, né? Você não tem aqui o mesmo ganho, você tem que reduzir lote. Então tem toda uma coisa que a gente está aprendendo ao longo dos anos, e na hora que você tem uma visão de fluxo ali, e que você tira todas as coisas artificiais, né? A construção artificial de sprints, ou no Safe like de PIs, né? De Product Increments e tudo, você começa a entender exatamente o que está entrando, o que está dentro do meu sistema, o que está saindo, o que está esperando para entrar, e aí você começa a entender os efeitos sistêmicos daquela gestão. É ali que a coisa tá. Eu acho interessante isso, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para quem não está ouvindo, no seguinte sentido de que isso parece muito com um fluxo de fábrica, né? Aquela entrada e saída sequencial, né? Que não sequencial. Exatamente, tipo, não sequencial. Mas assim, a grande questão do value stream é que a questão é mais enxuta, né? São entradas e saídas mais rápidas, né? Eu acho que a grande questão aí está na definição do que é essa entrada, não? Isso é uma coisa muito interessante. Porque senão eu coloco um monte de coisa também, aí eu entro de novo no overhead, exatamente. Quando você está definindo uma value stream, na verdade você está, imagina, vamos contextualizar bem aqui, você está numa empresa que tem uma área de desenvolvimento de software, uma área de delivery, uma área de digital, e aí a gente está enxergando aquele grupo social que está ali, trabalhando em time de times, squads, tribes, ou o que for, como uma value stream. A gente está tendo um olhar diferente sobre aquilo. Mas aquela galera já tá fazendo o mesmo trabalho. Eles estão atuando num sistema tal, estão mantendo um sistema tal, estão criando uma plataforma tal. Então, a primeira coisa é, se eles são uma cadeia de valor, uma value stream, quais os tipos de demanda que eles estão satisfazendo? Então, poderia ser... Qual fluxo de negócio? A gente produz novas features, a gente evolui coisas existentes na plataforma, a gente corrige problemas, a gente tem demanda de segurança e compliance, o que for. Então, a primeira coisa é definir quais os tipos de demandas que aquela cadeia de valor, aquela value stream, ela suporta. Então, o que eu posso receber? Né, aqui, o que pode ser pedido aqui? E aí a gente começa a entender qual a distribuição do volume de trabalho que está dentro daquele sistema. Né? Então, hoje, sei lá, 30%, 40% o que a gente está fazendo são defeitos, incidentes e defeitos, ou 20% são novas funcionalidades, ou o que for. Então a gente começa a ter uma visão
contínuo na linha do tempo do que está acontecendo dentro daquele sistema. Mas no Value Stream eu controlo somente produção, né? Tipo, o que eu estou construindo. Eu não controlo essa parte de sustentação, né? Essa parte dos defeitos, das falhas do meu produto. Eles são só um novo tipo de demanda. É um tipo de demanda. É um tipo de demanda. Ela acaba entrando pelo valor de... Exatamente. E aí, só que vai acontecer é que, dependendo do contexto de cada sistema, você vai poder definir capacidades diferentes para tipos de demanda. Então, se você tem um sistema novo, greenfield e tudo, talvez você vai estar investindo 60%, 70% da sua capacidade em produzir novas funcionalidades. Se você tem um sistema legado, talvez você vai estar investindo 60%, 70% em estabilização, enablers, débito técnico, coisa e tal, para que sua arquitetura, para que continue fluindo, né? Para que a roda não pare. Então, dependendo do seu contexto local, você vai estar dedicando mais ou menos capacidade para tipos diferentes de demandas. E quem é a pessoa que define e dirige esse avião aí é o PO, Product Owner. Aí, cargos... Ou isso não tem... Porque assim, porque... A gente precisa falar disso. Isso não é um papel do desenvolvedor. Não é. Então, não, com certeza. A gente precisa falar isso. Porque acaba ficando. Eu não tenho... não, vai ficar o desenvolvedor. Eu vejo vários projetos que começam a dar errado justamente porque o desenvolvedor assume esse papel. E aí é onde também eu começo a usar aquele negócio muito bacana que eu ouvi o Marcete falar, aquele negócio muito massa, só que não funcionou. Aquilo ali é chorumelas. E eu falo, putz, mas a execução tá errada. Né? Eu estou atribuindo uma competência para alguém que não precisa, não pode pegar essa competência porque ele já tem outras competências. Aí o desenvolvedor acaba fazendo isso. Então, assim, o Product Owner é esse cara? Ou seria um analista de negócio nesse sentido? Eu acho que é complicado atribuir um papel. O Product Owner é um cara clássico, um papel clássico que vai fazer isso. Né? Mas dependendo da sua cultura, da taxonomia que você usa local, às vezes vai ser um Product Owner, às vezes vai ser um Product Manager, às vezes vai ser um Program Manager, às vezes vai ser, na linguagem do Kanban, tem o Service Request Manager. Então, independente do papel, o que é importante é o seguinte, numa Value Stream a gente tem 3 pontos principais. A gente tem um ponto de entrada, o ponto de compromisso e o ponto de saída. Todo fluxo vai ter esses 3 pontos principais. Então, o ponto de entrada é na hora que você pega uma demanda e aí ela vira uma opção real. Então, agora você está olhando assim, de tudo isso aqui, imagina, do seu backlog, né, para falar bem no cotidiano, de tudo isso aqui que a gente tem para fazer, quais são as coisas que realmente a gente está considerando fazer agora? Então, na hora que ele cruza, imagina que você tem as suas colunas lá no seu fluxo. Então, ele vai passar, sei lá, de backlog para, sei lá, selecionado. Cada lugar vai ter uma nomenclatura diferente, mas não importa. Ele vai passar para um estado do fluxo onde que ele é considerado uma opção real. E a palavra real aqui é importante, né? Então, você tem opções reais, que são o que realmente está dentro do contexto de negócio daquele produto, do que eles estão vivendo naquele momento, etc. E aí você tem um ponto de compromisso. O ponto de compromisso é quando uma opção ela vira realmente um compromisso. A gente vai fazer isso aqui. Né? Não é uma opção mais, a gente se comprometeu com essa opção e agora ele vai passar pelo processo de produção para entregar. Então, esse papel de quem controla essa value stream, esse papel está entre esses 2 pontos, o ponto de entrada e o ponto de compromisso. Normalmente, isso aqui é muito difícil ser feito por uma pessoa só. Então, porque no tem Kanban, pontos de decisão, só ela não define. Porque no Kanban a gente tem um evento que a gente chama de Replenishment Meeting, que é a cadeia de reabastecimento, né? A cerimônia de... Eu não sei como é que ficou a tradução disso para o português. Reabastecimento não parece que faz muito... Não fica legal. Chama Replenishment Meeting, mas é aí onde que a gente olha as opções e transforma as opções em compromisso. Então, por exemplo, eu vou te dizer como isso funciona na Flomática, por exemplo. Ao invés de a gente fazer planejamento de 3 meses ou até de 2 semanas, que seriam as sprints, a gente roda essa sessão de replanejamento 3 vezes por semana. Então, para fazer uma espécie de um discovery para o que vai entrar. Não é um discovery. O discovery está um pouco para trás. Bem para trás. Porque ali... Esse é só decisão... Do que muda de opção para compromisso. Entendi. Porque o que a gente quer fazer é atrasar essas decisões para o último momento responsável. Porque o jogo está mudando a cada minuto. Ok. Só que essa decisão, normalmente, é uma decisão multidisciplinar.
Porque você tem que tomar em consideração o que está acontecendo dentro da área de engenharia. Você tem que tomar em consideração o que está acontecendo lá com o cliente, com o que está usando o produto, ou com a estratégia do negócio, para onde que o negócio quer ir. Então ali é normalmente um isso grupo já é bem já no tátil, bem lá embaixo, né? Já próximo da produção. É, exatamente. E aí, ó, eu vou te dar um exemplo, né? A gente estava na semana passada, a gente tinha feito na segunda-feira essa reunião, a gente olhou as opções, a gente falou assim, ó, parece que as próximas opções, né, são as próximas coisas certas são essas aqui. Na terça-feira eu tive uma reunião com um cliente grande aqui do Brasil, que está adotando a plataforma, e surgiu uma demanda lá que era muito importante para o sucesso daquela implantação. E aí eu falei assim, não, a gente vai entregar isso aqui na próxima semana para você. E tava fora do radar. Tava fora total. E eu sabia que na quarta-feira tinha um replanejamento. E aí na quarta-feira eu cheguei lá e a gente, né, nessa conversa, o que era certo na segunda não era mais a coisa certa na quarta. Mas aí porque existe um alinhamento com, pelo menos, os tomadores de decisões técnicos, né? Por que você fala técnico, ó, decisores? Da parte de engenharia, porque dependendo de como isso tá correndo ali, você vira uma mesa ali, né? Eu acho que o importante aqui é a gente saber assim, porque você tem duas visões. Você tem a visão de eficiência e a visão de eficácia. A visão de eficiência, a gente está fazendo da forma certa, etc. Okay. A de eficácia, a gente está fazendo a coisa certa. O problema da percepção do negócio que valor não está sendo entregue é porque muito da capacidade está sendo usada no lugar errado, na coisa errada. Coisas que não tem nada a ver. O que é certo é contextual e temporal. Isso é muito importante. O que é certo é contextual e temporal. Que a gente julgava como certo na segunda-feira não era mais o que era certo na quarta. Porque nova informação... E isso faz parte do trabalho do conhecimento. A cada coisa que a gente está fazendo, a cada minuto, novas informações estão surgindo. E que elas podem mudar o jogo completamente. Total. Então, quando as organizações começam né, a gente, no começo da conversa, a gente estava, né, desses longos ciclos de anos para meses, para semanas, e agora a gente está falando para dias, né? Quanto mais a gente começa a se conectar no fluxo e conectar em valor, as cadeias de decisão elas tendem a ser menores e mais frequentes. Ou seja, o que a gente está se comprometendo, a gente não está fazendo compromisso de 3 meses para frente. A gente está fazendo compromisso de qual é a próxima coisa certa a ser feito. Sim. Tipo, só qual é a próxima, uma ou duas coisas certas a ser feito caso, né, precise alimentar o sistema de entrega. Isso começa nesse ponto de contato do VSM. Aí, aonde que traz a claridade, traz a informação, traz transparência, traz o que é muito difícil. Porque hoje o que acontece? A informação está fragmentada. A informação está fragmentada em Jira, Trello, Azure Boards e um monte de projeto diferente, com um monte de nível de acesso diferente, um monte de classificação diferente, um monte de configuração diferente, tipos de dados diferentes, workflow diferente. Em escala, na hora que você pega isso tudo e você tenta entender o que está acontecendo, é muito difícil. Tudo muito minerado. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso tudo. Então, o roadmap está um pouco para trás, bem para trás. Ou nesse caso, eu ignoro o roadmap? Porque, na verdade, eu tenho um roadmap, eu tenho um plano. Né? Eu falo, olha, meus clientes todos já estão planejando o roadmap de 2023. A gente já sabe o que vai correr para lá. É um plano. Olha, a gente está correndo para ali. Né? Hoje, de certa forma, eu pego uma faixa disso e geralmente eu pego o primeiro quarto, eu sei que eu vou trabalhar no primeiro quarto. Dali para trás, o roadmap pode ser totalmente ciclável. Só que aí o que eu tô vendo é que dentro desse quarto que eu vou trabalhar, esse VSM ele pode se balancear em termos. Hoje, eu tenho que levar uma certa... Vou falar de ambientes reais Brasil, tá? Você tem que trazer uma certa realidade ali, porque tem uma galera trabalhando aqui, técnico, eu tenho software developer, tester, QA, tenho UI, UX, eu tenho product owner, e tem uma galera, técnicas de software mesmo e todas que estão em volta ali. Isso tudo, essa decisão impacta essa galera. Sim. E aí, assim, hoje, uma forma da gente gerar valor, eu acabo planejando esse roadmap, falando essa estrada do que ela vem, depois eu pego e começo a fatiar isso nos meus targets de valor. Geralmente, isso eu tenho um espaço temporal ali de quarter, né? Mas pode transcender o quarter, né? Na verdade. Mas se eu pegar esse Q1, por exemplo, 2023, ali dentro eu tenho uma série de coisas. No meu caso, olhando, eu trabalharia o meu VSM ali dentro. Por que não para trás?
eu vou criar um certo... Aí é o ponto que eu quero chegar aqui. Eu tenho que ter uma certa negociação com os meus key users, minhas agentes de negócio, para falar assim, cara, o jogo é esse aqui. Porque é a mesma coisa do financeiro, cara. O financeiro, ele tá planejando o orçamento do ano que vem. Se eu chegar no ano que vem e falar, eu quero fazer um evento, eu falei, cara, você não falou, não tem verba para isso. É mais ou menos isso. Então, a empresa, a corporação de todos os clientes, eles sabem que, ó, tá rolando aqui. Hora de você pedir, pra você sentir a coisa, isso aqui. Né? Lógico, tem as pessoas ali que estão mais próximas, eles conseguem direcionar isso. E os próprios PMs, os POs, vão conseguir navegar nisso aí para trazer essa informação. Se eu deixar solto, aí é o Zeca Pagodinho. Sabe qual é o modelo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vai fazendo, cara. E aí esse é o extremo caos, né? Esse é o extremo caos. Só que, por exemplo, então hoje eu jogo o roadmap, em cima do roadmap eu tiro uma fatia, em cima dessa fatia eu trabalho. Na minha visão, o VSM eu trabalharia dentro dessa pequena faixa. Porque se eu abrir demais, pode ser bom pro agente de negócio, porque, pô, eu posso pedir qualquer coisa, eles vão entregar qualquer coisa. E assim, em termos de geração de valor, ok. Mas sabe qual que é o grande problema? Que nem sempre eles sabem que aquele valor é realmente aquilo que eles precisam. Porque uma coisa é a visão de negócio, outra coisa realmente é a visão de produto. Lógico que o produto está muito inserido no negócio. Mas a perceptiva é diferente. Por quê? Porque dentro do produto eu tenho valores funcionais que impactam diretamente e valores não funcionais. E os valores não funcionais, geralmente, cara, eu preciso de planejar eles. Por exemplo, a aplicação funcional offline, cara. Ou a auditoria da aplicação. Eu tenho que fazer isso aí, cara, é zero pro cara lá da ponta. Ele já espera isso. Só que pro negócio dele é... Pô, então assim... Não, mas ele enxerga o valor disso. Ele enxerga o valor disso, mas ele já espera isso, tá? Então assim, pra ele isso é um clique, mas na engenharia a gente sabe que não é. Entendeu? Da mesma forma que eu tenho que verificar toda a parte de user experience da aplicação, de como que o cara tá interagindo com aquela aplicação. Não é sair fazendo tela. Hoje eu entendo muito bem disso. Agora, assim, essa visão que eu te passei, te falando, cara, como que você faz todo esse processo do VSM para que isso não vire, tipo, uma coisa muito bagunçada? Tipo, muito bom para a área de negócio, mas o time técnico vai te detestar. Vai pegar um quadro do Márcio Sete e começar a jogar dardos. Esse cara tá arrebentando aqui, velho. Joga esse cara fora. Cara, eu não cara, consigo... acabei com o seu uísque aqui. Eu não consigo enxergar num contexto normal, saudável, onde que o que é bom para a área de negócio é ruim para o time, o que é ruim para o time é bom para a área de negócio e vice-versa. E isso é uma coisa assim, na hora que a gente muda para uma visão de produto, o que é bom é para o produto. Tá entendendo? E tá todo mundo... o fluxo, quem define e o valor é ali, isso eu entendo. É o que é bom para o produto. E aí, por isso que a gente estava falando ali da visão, né, do que vai ser feito, do que é importante, a visão cross-funcional, né, que é a parte de... Puxa, é importante ter offline? Na verdade, só é importante se a pessoa que está conduzindo esse produto no mercado entender que é importante. Né? Não porque o time técnico acha que é legal, ou vamos fazer isso porque isso aumenta o valor econômico desse produto aqui, mais pessoas vão comprar porque ele é offline. Tá entendendo? Assim, se o negócio não enxergar valor, não faz. Mas você concorda que existe um time, existe, e o pessoal precisa trabalhar nisso. E às vezes você está falando assim numa janela muito curta. Tem coisas que eu não consigo fazer numa janela curta, porque envolvem coisas não funcionais, arquiteturais, mas integração, tudo bem, dependência e tal. Mas isso é o bootstrap de um projeto, né? Sim. Isso é uma coisa no momento zero ali que, né, demora, né? A gente está falando de muito pouco tempo em comparação com a vida do produto. Né? Não, com certeza. Mas eu tô falando assim, no dia... Por isso que eu tô falando de um time, né? Se você está falando time de semanas aqui, pela sua experiência aí, né? Você falando assim, o que é na segunda, na outra quarta já não é. Então você está ciclando totalmente as ordens. Eu dei um exemplo, né, prático, real da Flowmatic. A Flowmatic é um produto que está há 3 anos em mercado. Né? A gente não está em estado de MVP, né? A gente esteve lá atrás. Né? A gente produziu, né, primeiro uma prova de conceito em 1 semana, depois produzimos um MVP em 3 meses, e aí depois que o produto começou de fato. Hoje o produto está a todo vapor, a gente tem clientes do mundo inteiro, a gente tem, né? Então é um produto de fato onde que a gente está aumentando
só, né, o que a gente chama de product market fit, né? O quanto que o produto se adequa ao problema que o cara está tentando resolver no dia a dia. Está aderente para o que e os caras querem. aí o que é importante para mim nesse momento do ciclo de vida do meu produto é quão responsivo eu consigo ser para os feedbacks dos meus clientes iniciais, né? Porque eu estou na minha primeira geração de clientes. Ok. Então, quando o cara me fala assim, puxa, isso aqui é legal, mas se tivesse isso aqui, faria todo esse processo aqui mais simples. Então, por exemplo, a gente estava fazendo, né, análise, tipo um drill down, né, para entender o que estava acontecendo, e o cara falou assim, puxa, é um pouco de dor aqui, toda hora tem que clicar aqui, clicar ali, clicar aqui, voltar e tal. Puxa, se tivesse um negócio assim, mudaria essa experiência aqui. Puxa, né, o cara tá me dando esse feedback, e a gente... quão rápido a gente consegue reagir a esse feedback. Então, é esse o jogo que a gente tá. Então, assim, eu não tô dizendo, né, que isso aqui, né, você não vai, no começo de, quando você está produzindo um produto começando do zero, file new project, que isso vai acontecer, mas não é essa a realidade que você está trabalhando na maioria das vezes. Você está trabalhando em produtos que estão em andamento, né, e tudo mais. Então, essa coisa de que, upstream, coloca VSM aqui, VSM... Imagina, o que você está fazendo é análise de fluxo. Sim. A análise de fluxo é beneficial em qualquer momento da ideia até o cliente. Sim. Então, a maioria das vezes, o que destrói a produção de valor é as tomadas de decisão erradas. Que é assim, o quanto de trabalho a gente tem em progresso ao mesmo tempo. Então, hoje você pega times que tem, sei lá, normalmente 10, 12, 15 unidades de trabalho por pessoa. Em progresso, né? Em processo, não em progresso, né? Porque o fato de estar em processo não significa que está progredindo, né? Está parado, esperando. E aí, o que uma plataforma como essa pode te dar? E, né, na verdade, você pode tentar conseguir esses números também, né? Extraindo os seus dados do Jira para Excel, o que for, mas Power BI, o que for. Mas o que você precisa é entender assim, quanto que tá, qual o nosso volume de demanda, qual o nosso volume de entrega. Porque se tem mais demanda do que se tem capacidade de entrega, o que acontece? Seu inventário ele cresce, né? Seu backlog de coisas para fazer cresce. Inventário não é de graça. O problema, né, quando você anda na manufatura, seu inventário é físico. Você está olhando os galpões, as coisas indo até o teto. O trabalho de conhecimento ele é invisível. Né? Então, seu inventário pode duplicar, triplicar, né, aumentar 10 vezes da noite pro dia e ninguém tá vendo. Porque tá lá no Jira, em algum lugar que ninguém sabe. Então, a primeira coisa é a visibilidade de volume de demanda e capacidade. A outra é o volume de entrada e saída dentro do sistema. A diferença entre compromisso e entrega. Porque aqui é um outro problema. Se você tem mais compromisso que tem entrega, o que está aumentando é seu WIP, né, o volume de trabalho em processo. E aí, como é que resolve o WIP? Como é que resolve o WIP? Primeira coisa, com consciência, né? Primeira coisa, você não pode gerir o que você não enxerga. Primeira coisa é transforma isso de uma forma visível, né? Então, o que a gente faz é conseguir dar visibilidade para isso em ter tomada de decisão em níveis lá, de time, de portfólio, e mudando de um time para o time A, B, C, D. Então, tem que estar muito fácil para você enxergar isso. Então, qual é o volume de trabalho em processo que está aqui? E qual é o nível ideal de WIP que esse time deveria ter? Então esses caras estão, sei lá, com 70 unidades de trabalho a mais do que eles deveriam ter em processo. E aí, na hora que seu WIP cresce... Sempre vai trabalhar... Seu WIP cresce de forma desproporcional, qualidade cai, lead time aumenta, o volume de demanda de falha aumenta, que a gente chama de overburning, né? Que é quando... o burnout, né? As pessoas sobrecarregadas, burnout e tudo. Essa é a receita clássica. Então, só que a forma com que as pessoas trabalham, né? O Scrum, Sprints, né? Faz parte do status quo hoje. O modelo de Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Planning, Sprint Review deixa um pouco essa coisa obfuscada. Né? O que entra no planejamento? Entrou o planejamento da sprint, mas não entregou. Então você tem o que não entregou da sprint passada, mais o das outras sprints, mais o planejamento do que está entrando agora. E você vem carregando isso e dá uma ofuscada nessa parada. Não tem visibilidade. Exato. O jogo é um jogo artificial em cima da gestão real de fluxo. Não para de entrar água. Exatamente. Então na hora que você tira essa construção artificial, que você fala assim, independente de planejamento de sprint, de entrega, vamos olhar quanto de trabalho tem dentro do sistema. Aí a gente olha assim, sei lá, um time de, 10 pessoas tem 187 itens de trabalho dentro do sistema. Isso é importante, justamente para quem está vendo a gente aqui. Enxergar volume de trabalho. As pessoas confundem ainda, né?
o que que é uma tarefa, o que que é uma entrega de trabalho, o que que é em termos de épico, user story, o que que eu vou controlar, né? Então, eu costumo dizer que isso é virada de chave também, porque isso é como você vai ter o espaço tátil do que você vai fazer, o que você vai entregar, Sabe qual que é o o que você vai problema? tomar a decisão, porque senão tudo é tarefa. Sabe qual que é um problema muito comum? Que tudo é user story, né? Tudo é user Tudo é story. Então, ou task. Ou task. Dependendo do contexto. Você está fazendo uma nova feature, user story. Você está fazendo uma melhoria, user story. Você está fazendo uma coisa de segurança, user story. Então, na verdade, fala aí, eu quero que você fala. O quanto é importante isso, entendeu? Isso é virada de chave. A primeira também. coisa, quando você está trabalhando na gestão, né, começou a focar em gestão de valor, é muito importante tornar o tipo de demanda explícito. O tipo de demanda explícito. Então, o que é isso? Nova feature. Isso aqui é o quê? Uma melhoria. O que é isso? Uma correção de bug. O que é isso? É uma segurança. O que é isso? É um débito técnico. Então, é muito simples fazer isso hoje, né? Você não precisa usar a questão da user story, né? Foi importante em algum momento, mas hoje é um pesadelo para esses times, porque não tem visibilidade do tipo de trabalho que está sendo produzido. Você não tem metadado disso. Não então, a primeira coisa, o valor entregável. Faça de forma explícita os tipos de demanda que a sua value stream está suportando o negócio ou os clientes finais, o que for. Então, essa é a primeira coisa. O importante é ele enxergar o fluxo de value stream. Porque aí o que acontece? Você começa a ter... Você começa a ter intenção sobre aquilo. Então, a gerenciar, a fazer load balance de demanda e tudo mais. Então, no momento que a gente está vivendo agora, quais os tipos de demanda que faz sentido aceitar mais ou menos? Faz sentido reservar capacidade para algum tipo de demanda específica como essas aqui? Então, aí você... Ele só consegue ter essa visão e essas tomadas de decisão se ele enxergar. Se ele enxergar. Sem dado é muito difícil. E então, quando ele tem um listão cheio de coisa, assim? É um listão. Então, tem que fazer isso aqui. Desse listão, o que são coisas que a gente nem está considerando mais? Quais são as opções? Quais são as opções reais? Quais são as coisas que são realmente em trabalho? E quando essas coisas que ele tem que fazer é uma coisa técnica? Tipo, ele não consegue enxergar o valor de produto. Ele coloca lá uma coisa de projeto. Não é de produto. Esse não é um entregável. Não existe isso. Exato, mas é o que não existe isso. Então, mas o cara coloca lá, sei lá, mexer na API e tal, para retornar... Essa entrega. Mexer, tipo assim, construir a API... Talvez essa construção de uma API é para suportar uma nova funcionalidade de valor. Ok, mas é porque... Talvez um habilitador, né? Um débito técnico que ele está corrigindo. Porque o ponto aqui, Seth, é o seguinte. Talvez o papo as pessoas conseguem entender, mas no to-do do dia a dia ele não consegue transformar isso num ponto que ele consiga manipular e enxergar. E aí que tá o grande pulo do gato, entendeu? Por isso que eu falo, depois que a pessoa enxerga, putz, cara, não consigo trabalhar igual antes. Exatamente. Porque aí ela fala, nossa, tudo que o Marcete falou faz sentido agora, né? Mas na hora que ele vai chegar não, ele acabou de ouvir a gente, na hora que ele pega lá a lista de tarefas que ele tem, não sei se ele usa DevOps ou Jira, alguma coisa, tem um listão, assim, um VUP. Nossa! Esse é um problema também para ser resolvido, né? Porque o que você está descrevendo aí é um cenário onde você tem filas individuais, né? Então você tem uma pessoa com um listão de coisa para fazer. Quando você tem filas individuais, isso vai acontecer quando você tem alta especialização, né? Tem só aquele trabalho que só o João faz, ou só a Maria faz aquele tipo de trabalho, né? Então, ou por especialização, ou por acesso, ou por conhecimento de domínio, ou por dependência com terceiros, ou o que for. Toda vez que você tem autoespecialização, que você tem filas individuais, é onde que o fluxo sofre muito. Então, isso a gente traz lá da matemática, da teoria das filas, como é que gerencia fila. Isso é uma coisa que a gente usa muito, né? Matemática, estatística, gestão de filas e tudo mais. Então, a pior coisa que você quer ter é filas individuais. Né? Então, o que você quer ter que até vem um conceito de liquidez. Você quer aumentar a liquidez daquele time, onde que a maior parte do trabalho dá match com a maior parte das pessoas que estão trabalhando ali. Né? E aí é um problema que, né, foge da gestão de fluxo, é mais, né, uma gestão de time, né, de gestão de capacidade. Né? No longo prazo, o que você quer ter? Você quer ter diversidade, você quer ter capacitação dos times da forma que a maior parte das pessoas consigam fazer a maior parte do trabalho, para que você tenha uma fila única com várias
processadores, né? Várias pessoas podem pegar aquilo e aí... Mas gestão de fila única é um problema sério. Não, é um problema sério. Cara, assim, olhando disso tudo aí, né? Na verdade, isso é um pouco do dia a dia que a gente vê, né? Você vê que as pessoas acabam querendo gerenciar o projeto, ou tá usando... eu tô usando Agile aqui, eu tô usando Scrum e tal. Você vai ver que realmente não é. Hoje, grande parte das pessoas que dizem usar, elas sabem que não estão usando correto. Isso é um ponto positivo. Então, às vezes fica difícil, né, de você fazer essa triagem quando ele não enxerga, mas aí depois que ele consegue enxergar os conceitos, depois isso vai virando, né? Dentro disso tudo que a gente está falando, cara, sobre value stream e sobre gestão de produto, entrega de valor e tal, eu vi você falando muito sobre service delivery. E isso já é algo novo para o lado de cá, de certa forma, porque value stream eu vejo algumas pessoas já falando disso aqui, já, apesar de não sei se é novo ou não. Hoje você vê empresas como a Globo, por exemplo. A Globo aqui no Brasil, ela construiu, né, o que eles chamam de VMO, que é o Value Management Office, que é o escritório de gestão de valor. E o escritório de projetos está perdendo força e o escritório de valor está ganhando força. Então, eles estão transitando projetos para produtos, um para o outro, né? É só que eles chamam, né? Estão fazendo a virada. Porque a empresa não quer projeto. Você vê a Localiza. A Localiza está na mesma Eles estão fazendo um trabalho muito legal, hein, cara? Então você tem empresas pioneiras já, né, liderando o mercado. O que é o papel que a gente apresentou outro dia, que a gente conversou, que é o papel do Service Delivery Manager, né? Porque na hora que é o papel que está fazendo a gestão de fluxo. Está fazendo a gestão, né, do que está dentro do sistema de trabalho. Né, no Scrum você tem lá o Scrum Master, né? Então você tem uma pessoa que está gerenciando o fluxo. A diferença é que o Service Delivery Manager ele está muito focado na gestão de dados. Né? Ele está olhando aquele sistema através dos dados. E aí, outra coisa, Service Delivery. Então, ele passa isso muito para uma lente de entrega de serviço. Mas ele olha muito ao invés de ser uma... não, a gente está um time aqui, um time de trabalho. Não, é uma entrega de serviço. Se é o serviço, tem cliente. Se tem cliente, né? Se tem um cliente contratando um serviço, então tem opções. E se tem opção, né, tem escolha. Então pode ser que eu preciso fazer com que o meu serviço seja de qualidade para que aquela pessoa continue desejando consumir o meu serviço. Entendi. Então, uma coisa que é muito importante também aqui é olhar para quem é o meu cliente. Né? Então, se você tem uma value stream, quem é o seu cliente? Quais são os tipos de demanda que você oferece para aquele cliente? E qual o critério de seleção que aquele cliente usa? Então, como que o sucesso look like? Então, tipo assim, eu estou trabalhando com o Squad 1, 2, 3 e eu tenho esse produto e toda vez que eu tenho uma nova funcionalidade, eu espero que essa funcionalidade, do ponto de compromisso, ponto de entrega, sei lá, esteja lá em 30 dias ou menos. Toda vez que eu tenho um bug, eu espero que esse bug seja corrigido em 3 dias ou menos. Toda vez que eu tiver um problema de, sei lá... São métricas definidas pelo time. Não pelo time. Pelo Service Delivery. Não pelo time. Pelo cliente. Tá. Quando você vai tomar um café, você define o critério de seleção. Sim. Não, eu compro naquele lugar porque tem uma bolachinha... Qual que é a bolachinha holandesa? Bolachinha holandesa. Que você gosta. E não, eu gosto daquele café ali porque tem isso. Então, o café... Então, quais são os critérios que você usa para definir a sua seleção? Perfeito. Vamos supor, vamos usar um exemplo de pizza, por exemplo. Né? Quando você vai pedir uma pizza, o tempo que demora entre você pedir e chegar é um critério de seleção. Critério de seleção. O preço que você está pagando por aquela pizza é um critério de seleção. A qualidade da pizza é um critério. Então você tem alguns critérios de seleção. Perfeito. Os critérios de seleção eles são contextuais. Então é o seguinte, se você está... Tipo assim, puxa, tô morrendo de fome na sexta-feira aqui, só quero comer e dormir e pronto, você vai talvez pegar uma pizza que vai chegar em até 15 minutos, que vai custar, sei lá, tantos dólares de calabresa você definiu e ali pronto. Na cabeça Agora você tá recebendo amigos e tudo, você quer uma coisa sofisticada, então você tá aceitando demorar mais, você tá aceitando pagar mais, sua expectativa de qualidade funcional e não funcional é muito maior. Então é o seguinte, a mesma coisa acontece na entrega de software. Então, quais são os tipos de demanda e quais são os critérios de seleção do meu cliente?
né? O seu cliente pode ser o seu cliente final. No meu caso, a Flowmatic é uma SaaS platform, então o meu cliente é o cliente final. Mas num caso de uma empresa, né, interna, né, são as áreas de negócio, por exemplo, né? O que a minha entrega de serviço precisa de ter para ser de alta qualidade, para ser considerada adequada ao propósito? Porque, né, pode ser que não seja adequado. Então, então o tempo de resposta volta para aquilo que a gente estava falando. Quais são os critérios de seleção? Lead time, tempo de resposta, nível de previsibilidade. O cara falou que ia entregar lá na sua... Você comprou na Amazon e eles falaram que te ia entregar em 3 dias. E aí te entregaram em 14 dias. Você ficou puto, talvez não vai comprar mais. Sacou? Então, previsibilidade é importante. Qualidade, importante. Então, essas coisas que você precisa entender. Assim, eu tenho um grupo que está produzindo software, tem 2 coisas que é importante. Eficiência, que é isso aqui. A gente é bom em produzir software. E eficácia, que é o que realmente a gente está entregando. O que realmente entrega. Sacou? Então, essas 2 coisas são extremamente importantes. Então, entende quem são seus clientes. 2, entende o que eles estão querendo consumir de você. 3, entende quais são os critérios de seleção e os thresholds. Então, vamos supor, na área de negócio, imagina que você está numa fintech ou você está em alguma... meus competidores estão reagindo muito rápido, né? Então, se você demorar mais que 30 dias para entregar uma nova funcionalidade, talvez não é adequado ao propósito mais. Essa área não me resolve mais. Entendeu? Então, o que a gente precisa... Mas a primeira coisa é consciência. Como que a gente toma consciência nisso com os dados todos distribuídos no Jira e em vários projetos, aquela coisa toda, e em escala, né? Que tem 200, 300 times trabalhando em escala. É muito difícil. Então, o que a gente está fazendo trazendo isso, trazendo transparência, trazendo claridade e democratizando, democratizando o acesso a essas informações e os insights. A gente está empoderando líderes a poder olhar e falar assim, puxa, eu tenho aquela galera ali, custa, sei lá, 5 milhões por ano para evoluir esse produto aqui. E de tudo do último ano, só 15% foi entrega de valor. Nosso tempo de resposta não é adequado. Só, sei lá, 37% das vezes a gente entrega no tempo que o negócio espera. Onde está o problema? Então, a gente tá empoderando líderes a ter acesso, líderes de negócio, líderes técnicos, a ter acesso a essa informação e poder questionar, porque o dado ele não traz resposta. Porque senão você está questionando qualquer coisa. O dado traz pergunta. Isso é muito importante. Se olhar para as métricas de negócio, métricas de fluxo e tudo, e esperar achar a resposta, não é isso que você vai encontrar lá. Você vai encontrar perguntas. E a resposta a essas perguntas é o que vai te trazer os insights que vai mudar a sua realidade. Caraca, aí já tem um corte sensacional aqui. Você tá louco. Só que já foi uma aula. Cara, fenomenal, cara. Fenomenal. O que você tá falando aí é algo extremamente de extrema importância, cara. E eu vejo o seguinte... Na verdade, esse papel do service delivery, né, cara, assim, pro cenário Brasil, a não ser em corporações grandes e muito à frente aí dessas novidades, ainda é algo muito novo, né? Então... Cara, engraçado demais. Quando eu saí do Brasil em 2015, a galera de fluxo ainda era extremamente minoria. Era um grupo seleto, a gente se conhecia todo mundo e tal. Hoje, 7 anos depois, deu um boom no Brasil, que tem tanta pessoa... Só que no Brasil, acho que, sei lá, por volta de, 10 mil pessoas foram treinadas no último ano, né, na área de Kanban, gestão de fluxo, etc. Então, você tem toda uma geração nova, né, que não é mais aquele Scrum Master que fez um curso de 2 dias e foi lá, agora eu sou Scrum Master e não tinha muita noção do que estava fazendo. Estava ali para seguir o que o Scrum Guide estava falando. Hoje você tem uma galera que está muito mais instruída, né, e tem um entendimento muito melhor de pensamento sistêmico, de gestão de fluxo, de desenho de cadeias de valor, etc. Então, hoje, aqui no Brasil, cara, você tem e outra coisa, eu vou te dizer mais. O Brasil é uma grande liderança global nessa área. Então, por exemplo, a gente estava em San Diego no mês passado no Kanban Global Summit, que aí é um encontro mundial, vai as pessoas para lá do mundo inteiro e tal. Os cases do Brasil eram os cases mais fodásticos. O pessoal do Brasil arrasa, hein? Então, o nível de maturidade das implementações de Kanban e de gestão de fluxo aqui no Brasil
elas estão muito maiores do que em outros lugares do mundo. Que legal. Então, né, nessa semana a gente vai ter o Kanban Brasil, que vai ser no dia 28 e 29. Essa semana? Essa semana. De setembro, nós estamos em setembro. Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Você olha a grade, o case da C&A, o case da Riachuelo, o case da não sei o que. É só case. É só case. E aí, uns cases com nível de maturidade altíssimo. Então, hoje, cara, o Brasil está realmente na ponta de lança dessa transformação. Né? Você tem empresas grandes como Globo, como Localize e outras mais, né? Magazine Luiza, você tem Nubank, você tem uma galera, né, de empresas pioneiras conduzindo o jogo. Né? Você tem os seguidores e os líderes, né? Você tem os caras que estão realmente na ponta de puxar isso, exatamente. Né? Isso é fantástico. Você vai estar também no Agile Brasil? Vou estar no Agile Brasil. Vou estar falando no Kanban Brasil, vou estar falando no Agile Brasil. O Agile Brasil vai ser de 5 a 7 de outubro em Porto Alegre. Vou estar lá falando também. Uma coisa legal que eu vou falar lá é sobre padrões sistêmicos. Uma coisa que eu estava te falando da democratização é o seguinte. Hoje, métricas ainda tem um pouco daquela coisa de nerd, sabe? Aquela coisa que tem que ser uma pessoa que olha para os números e consegue interpretar número. O lead time tá assim, o WIP tá assado, aquele gráfico tá assim, aquele outro tá assado. Então, isso mais ou menos deve significar isso, construir uma narrativa. O que a gente percebeu, né, depois de ter, sei lá, mais de 1.000 times dentro da plataforma, é que existem padrões muito práticos que se repetem, né? Sabe aquela coisa de casamento é tudo igual, só muda de endereço? Entre projetos é a mesma coisa. Então, independente de país, indústria, segmento... Elas sempre estão lá, aquela foto sempre aparece. Então a gente olha assim, essa métrica tá desse jeito, aquela tá aquela tá aquela. Então parece que esse time aqui tá trabalhando num estado de urgência. Sabe aquela coisa que tudo é urgente? Tapa no ombro, não entrega nada para entregar no fogo. Para entregar, você tem que ir lá gritar e... Trabalhando no final de semana, até meia-noite. Aquele time tá burning out, aquele time tá se comprometendo muito antes, aquele time tá tendo uma entrega legal, aquele time tá quebrando a confiança com o cliente. Então, tem conjuntos de... A composição de como que essas métricas interagem uma com a outra, que a gente consegue extrair padrões sistêmicos disso e dizer, puxa, olha que... líder, você tem aqui 100 times aqui, olha só, esses times aqui estão vivendo esse padrão, aqueles times estão vivendo aquele padrão. Esse é um trabalho grande que a gente está fazendo de democratização, que você não precisa mais ir lá ler número, entender como que lê um cumulativo flow diagram ou o que for, para poder entender o que está acontecendo. Então, toda vez que a gente pode trocar um gráfico por uma métrica que a gente está fazendo, toda vez que a gente pode trocar uma métrica por uma frase para dizer exatamente o que aquilo quer te dizer, né? E qual a tendência, etc., a gente está fazendo. Então, a gente está num trabalho muito grande de democratização, né, dos dados. Simplificar isso para todo mundo entender, né? Exatamente. Tipo, olha, o que é isso? Vou ter que estudar já, eu vou ter que fazer certificação para poder entender e exatamente. Então, a gente está empoderando líderes a estar de volta na mesa, né? A entender e poder questionar, fazer perguntas relevantes. Né? Porque tá aí o cara que está transformando isso no planeta, cara. Porque... né, é muito difícil, né? De novo, quando você está em escala, times com dados em lugares diferentes, chamando né, itens de trabalho de formas diferentes, com fluxos diferentes, é muito difícil consolidar isso em escala. E é essa a missão que a gente está conduzindo. Putz, animal, cara. Excelente a conversa aqui, cara. Eu tava até falando pro Seth aqui no intervalinho, né? Tô extremamente... satisfeito aí com esse fluxo de informação, o fluxo de valor. Cara, para mim é uma grande aula. Isso é meu dia a dia, né, cara? E engraçado que a gente vai para dentro das empresas, a gente vê que realmente, como você falou assim, você vai ver que muda os projetos, muda as empresas e as coisas realmente acontecem. Tem essas fotografias, né, semelhantes, né? Eu não sei como que é fora do Brasil, né? Mas assim, se a gente falando em grande parte de empresa, não só empresa pequena, mas empresa muito grande também, a gente tem certos papéis de pessoas ali, a gente tem certas formas de trabalhar, mesmo vindo para essa visão, né? Por exemplo, um Product Manager é difícil ainda a gente encaixar em certos cenários, entendeu? Então sempre tem um papel do Product Owner ali, pro cara que faz essa tradução do mundo de negócios para o mundo de software, mundo de produto para o mundo de projeto e tudo mais, né? Então,
quando você está falando tudo isso, eu estou tentando traduzir isso aqui, né, para esse mercado em si. Lógico, se a gente tiver essa visão de service delivery, product manager e tudo mais, poxa, seria extremamente rico, mas não é o cenário de grande parte das empresas, né? Que por mais que a gente ainda fale disso tudo, tem muita empresa trabalhando em cascata, em waterfall ainda. Então, esse é o cenário de hoje. A gente não pode passar em cima disso, porque realmente tem empresas de 15, 20, 25 anos. Ó, chegou ali. Chegou o Jameson. O Jameson, nosso amigo Jameson. As empresas que têm dando esse tempo, eles estão passando por uma fase de transformação justamente, poxa, eu preciso modernizar isso, não só software, não só tecnologia, mas todo esse processo, né? Eu quero falar outras coisas, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui também, mas, cara, em termos de essas empresas, essas pessoas que estão ouvindo a gente, eu falei, poxa, cara, eu não sei se eu estou fazendo ágil, eu não sei se Scrum é ágil. Eu uso o Azure DevOps, eu uso o GitHub, é ágil. Eu faço pull request, eu tenho uns pipelines aqui, é DevOps. Então eu queria dizer assim, mais ou menos na visão sua, em como de instrução. Tipo, a pessoa está do seu lado. Migão, faz isso aqui e não importe tanto com isso, vai para cá. Qual que é a jogada para essa pessoa que ainda está no waterfall, essa pessoa que ainda está nessa fase de transformação, né? De entender esse novo universo, onde não existe um gerente de projetos, onde não existe o Microsoft Project para fazer. Você está rindo, mas é verdade, viu? Tá? Grande parte das empresas ainda tem muita gente que faz isso. E aí, cara, como que você sai lá do VSM, do Service Delivery que a gente estava falando, e vup, vou descer uns andares aí para conectar com esse pessoal? Respira. Cara, primeira coisa é visibilidade. Primeira coisa, entende o que está acontecendo. Entende o que está acontecendo. O que a gente tem produzido? Né? Olha os últimos 3 meses, 1 mês, 6 meses, o que for. Tudo que a gente produziu. Quanto que demorou para a gente produzir isso? Esse tempo é aceitável? Esse tempo não é aceitável? A gente tem previsibilidade, a gente não tem previsibilidade. Quanto de valor que a gente, na verdade, produz em relação a tudo que a gente produz? O que é demanda de falha, né? Defeitos, incidentes? O que é overhead? O que realmente é produção de valor? Tenta entender o que está acontecendo. Claridade. Não importa se você está trabalhando em cascata, não importa se você está trabalhando em Scrum, não importa Esquece por enquanto. Não esquece, só tenta entender o que está acontecendo. Visibilidade. Né? Em Kanban a gente fala muito que comece onde você está, né? E com o que você tem. Né, não tem muito julgamento, não tem... Comece onde você está. E não tem revolução. Entende onde você está hoje e forma um acordo de melhorar continuamente. Essa é a filosofia, sacou? A função de enxergar é justamente para enxergar pelo menos as dores. Eu quero saber meus machucados. Porque as dores doem em todo mundo. Né? Só que dói de forma diferente. Uhum. A área de negócio vai falar assim, puxa, entrega uma caixa preta, né? A gente nunca sabe quando uma coisa começou, nunca sabe quando vai sair, não sabe qual a qualidade que vai sair, não sabe nem se vai sair, e a área de entrega tá assim, puxa, esses caras mudam de opinião toda hora, nossa, é muita pressão, eu tô tendo que trabalhar horas extras, é irrealista, não sei o que. A dor dói para todo mundo, só dói de formas diferentes. Né? Então, um sistema doente é um sistema doente para todo mundo. Um sistema sadio é um sistema sadio para todo mundo. Então, o que a gente está tentando achar aqui é como que a gente encontra um processo, né? Onde que está a performance máxima sustentável. Porque é nesse lugar que a gente quer estar. A gente quer estar produzindo de forma... O time trabalhando sem burnout, sem estourar, produzindo valor. Porque uma coisa é entregar e o time no burnout, né? Ninguém vai querer trabalhar com você. Você faz, pede. Você faz isso. Um turnover muito grande. Beleza. Você só você rebenta o cérebro do pessoal. E aí você trabalha só com o time B. Você nunca vai trabalhar com o time A. Só então, B. E aí turnover, e aí você vai pagar o preço por isso. O cara eleva o salário do cara. Para ele ficar. Contrata time B. E aí mete horas no final de semana até meia-noite. Cara... vou te colocar no... Isso é muito sério. Sim. Eu me preocupo muito com isso hoje. Isso é muito sério. Isso cria estresse crônico.
Isso destrói famílias. Isso faz com que famílias não tenham tempo para elas mesmas. Pais que estão na mesa do jantar com os filhos, que o filho tá falando como foi o dia, a cabeça do pai tá lá ou da mãe tá lá no problema da empresa, você tá ali igual só uma fachada ali. Pensando na release, cara. Você não consegue ter tempo para cuidar de você, da sua saúde física e mental. Esse é um problema sério, muito sério. Estresse crônico destruindo famílias. É muito sério esse problema. Produzir software, ele exige 80%, 90% do cérebro. Pessoas trabalhando de noite. Não, a gente só pode fazer deploy de noite ou final de semana. E esse é um processo normal. E parece... Oi? Sabe? Isso tem que mudar. Isso já tá mudando. E assim, o que a gente precisa fazer você tá numa empresa que é desse jeito, né? Ou você comita, né? Ou você se compromete a ajudar a transformar aquele sistema para o seu bem, para o bem de todo mundo que está envolvido ali, ou você vai para outro lugar, sacou? Mas ficar e não se comprometer a transformar aquele ambiente de trabalho, você está jogando sua vida fora e de todo mundo que está no seu redor. Ele tá batendo martelo, já não tá nem vendo, né? Só igual a máquina. Então, entende onde você está, e se compromete com a mudança evolucionária, com melhoria contínua, sem nenhuma transformação. Mudança evolucionária qualquer um pode fazer. São atos de liderança. Você não precisa de título para ter atos de liderança. Não sacou? precisa de uma certificação. Não precisa de certificação, não precisa de título, não precisa ser gerente, não precisa de nada. Então, entende o que está acontecendo. Tenta ter uma visão de fluxo do que está acontecendo. E aí, na hora que enxergar o que está acontecendo, mostra para as pessoas. Puxa, isso aqui é o que está acontecendo. Vamos analisar. Isso é o que eles chamam de Service Delivery Review. Então, a Service Delivery Review é o quê? É como se fosse uma retrospectiva, né, que a gente tem, né, mas é uma retrospectiva orientada a dados e ao cliente. É uma retrospectiva do nível de serviço. Como que a gente está servindo aquele cliente? Puxa, não tá bom. Né, sei lá, demoramos 180 dias para entregar, previsibilidade baixa, produção de valor, sei lá, 15%, tá ruim. Né, produzindo as coisas que não estão alinhadas com a estratégia, liderança acha que o que está acontecendo embaixo aqui tá alinhado, mas na verdade a galera tá fazendo outras coisas. Um monte de gambiarra. Então, visibilidade é a primeira coisa, Exato. cara. A primeira coisa. E aí, a partir daí, cara, normalmente, o maior vilão é o WIP. É o volume de trabalho. O cara tá então, cheio e ele não tá... A maioria das vezes, quase em tudo, vai estar relacionado com o WIP. E o WIP vai estar em algum lugar desse problema. Indicando lá a luz vermelha. Então, né, no Kanban a gente fala muito, né? Pare de começar e comece a terminar. Stop, start, start, finishing. Então, você tem que ter um momento de consciência de entender assim, puxa, temos 146 unidades de trabalho no sistema, mas só temos 7 pessoas. Isso faz sentido? Tá normal? Não, não tá normal. Então, desses 147 pedaços de trabalho aqui, metade tá, sei lá, abandonado. Se foi abandonado, ninguém tá em progresso, em processo, mas ninguém toca nesse negócio há 60 dias. Mas essa coisa tá ali, tá consumindo memória das pessoas, tá overburning as pessoas estão, puxa, não consegue parar de pensar. Então vamos entender o que tá realmente em progresso, o que a gente vai descartar, o que a gente vai realmente terminar. Faz sentido comprometer com mais coisas, sendo que a gente tem 147 unidades de trabalho em progresso. Então vamos estabilizar o WIP, vamos restringir a entrada até que o que está dentro do sistema se estabilize, e aí vamos começar a ter uma entrada e saída mais estável. Vamos olhar quais são os tipos de demanda que a gente interpreta, e a partir do momento que a gente consegue ter visibilidade do que está sendo produzido, né, o quanto de cada tipo de demanda está sendo produzido, vamos entender como que isso alinha com a demanda do cliente, e ter intenção sobre isso, né? Então, talvez, sei lá, um produto novo, então a gente queria que, sei lá, 40%, 50%, 60% fosse produção de novas features, né? Então, essa é uma intenção. Então, pode ser que, na verdade, o que está acontecendo ali é 40%, 45%. Eu acabei de acabar uma coisa. Será que eu pego uma nova funcionalidade? Isso aí, sabe de onde que eu consigo enxergar isso aí? Aí isso começa lá atrás, o Seth. Porque não conseguiu enxergar o que era a feature, o que era a entrega de feature. E às vezes, quando a gente vai para isso, que o WIP tá grande, é porque são várias coisas de vários lugares, só que o erro não tá ali. O erro tá lá atrás, na definição do que vai ser feito do produto.
E aí você vai ver que o cara tá trabalhando em 3 frentes ou 4 frentes, não vai acabar nenhuma delas, aquilo lá se estende. Então, se ele pegasse 2, por exemplo, ele gastasse Exatamente. força nela, ele mesmo entregasse, aprendesse. Nem que fosse a casquinha ali, o light dele, já era ok. E isso é visível para mim. Sabe que é um negócio interessante? Se você vai cozinhar na sua casa, né? Você tem lá um fogão lá de 6 bocas. Você só pode botar 6 panelas em cima. Sim. Porque você tem um limite de capacidade físico. Quando você vai para a manufatura, você tem um limite de capacidade físico. Com o trabalho do conhecimento, como é invisível, os limites são invisíveis, é como se não existisse limite de capacidade, como se houvesse capacidade infinita. 300 bocas mas o que é... Aí você vai botar... Mas o que não é realidade. Não é realidade. Então, o que a gente precisa é tornar visível o invisível. Boa, cara. É fazer como que a gente visualiza os limites de produção do trabalho do conhecimento. Pra deixar isso mais controlável, né, cara? Porque senão você não consegue controlar. Se não existe um limite, se não existe referência, sei lá... Qualquer coisa que chega, eu falo, não, tá bom. Não tem que fazer, é urgente. Aí isso é a diferença entre o trabalho puxado e o trabalho empurrado, né? O trabalho empurrado é o trabalho que é comprometido baseado na demanda. Tem demanda? Faz. Tem demanda? Faz. Tem demanda? Faz. Esse é o trabalho empurrado, baseado na demanda. O trabalho puxado é baseado na capacidade. A gente entende que o sistema vai do ponto de compromisso ao ponto de entrega. Tudo que está entre o ponto de compromisso e o ponto de entrega é o meu sistema de trabalho. E só cruza essa barreira aqui quando houver capacidade dentro do meu sistema. Então, houve capacidade, o sistema sinaliza, tem uma vaga aqui. Aí alguém entra. Aí quando alguém sair, tem uma vaga aqui. Aí alguém entra. Se não tiver, não tem como, meu amigo. Se não tiver definição, qual é a entrada e saída? Se seu sistema não tiver fronteira, porque isso é uma coisa que falta. As pessoas não têm... Não tem fronteira. O delimitador. Onde que é a entrada e saída do meu sistema? Então, tudo que tá lá é para ser feito. Tudo. Então, não tem diferença entre o que é ideia, o que é opção. Que é o ponto que a galera vai fazer a... Como é que fala? Priorização, né? Tudo é urgente, cara. Tudo é urgente. Mas não tem como é que você fala que alguma coisa é urgência... tipo assim, tinha alta, aí tinha assim, urgente. Acima da alta tem urgente. Então, o que é urgente e o que é alto? O que é alto e o que é médio? Então, justamente por causa da fronteira, porque né, não tem fronteira. Então, primeiro, define fronteiras. Ou qual é o seu ponto de entrada, o seu ponto de compromisso e o seu ponto de saída do seu sistema. Olha lá no seu fluxo, nas suas colunas. Aqui é tudo que eu tenho. Tudo que vai entrar, as ideias, o pool de opções. Geral. Né? Aí, esse aqui é um processo de triagem, né? O que passar para essa segunda coluna aqui significa que são as coisas que a gente realmente está considerando hoje, dia 26 de setembro, né? Dado que quem está trabalhando aqui, dado que qual o estado do produto, dado qual o estado do mercado, dado qual, né? Qual é a coisa certa a ser feita no dia 26 de setembro? Porque se amanhã 2 pessoas saírem de férias, a coisa certa pode mudar. É outra. Se amanhã um competidor mudou uma lei, é outra coisa, a coisa certa. Se você tiver um feedback de algum negócio, de algum cliente ou de alguma área... Se o concorrente lançou um outro produto... Entendeu? Então, tipo assim... Concordo, primeiro, total, entende tudo que você tem a fazer e quais são as suas opções reais que você está considerando. E qual é o seu ponto de compromisso. Só move de... opção real para compromisso baseado em capacidade. Então, você tem que entender qual é a sua capacidade de produção. Isso é extremamente importante, né, cara? Porque não só para... Eu vejo mais para trabalho extra do que para o cara ficar ocioso, né? Porque na visão do empresário, ele tá ali, não, eu quero saber se os caras estão ociosos ou não. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. A gente chama de eficiência de recurso. Né? Aí ainda é um legado da manufatura. Porque legado. Na manufatura, né, se a máquina tiver ociosa, o recurso, né, máquina tiver ociosa, você está perdendo dinheiro. Então, aqui, né, quando a gente veio para o trabalho do conhecimento, a gente trouxe o mesmo pensamento da eficiência de recurso. Não, poxa, o salário do Cono é muito alto, eu preciso ter certeza que o Cono tá ocupado, porque olha o salário que eu estou pagando para ele. Exato. Então, o Cono põe ele 12,7% no projeto A, 13,8% no projeto B, tá entendendo? Suga energia. Então, para ter certeza, e aloca ele 110, 120%. Para saber que tá valendo o que eu tô pagando. Exatamente. Então, assim, foda-se o valor. Aí o que a gente acontece? A gente entra num cenário onde que a gente tem uma alta eficiência de recurso, todo mundo está super ocupado, mas baixa eficiência de fluxo. No trabalho do conhecimento,
O que é importante é a eficiência de fluxo, não é a eficiência do recurso. Aí é o ponto onde eu tenho muito é a eficiência do trabalho, não das pessoas. Eficiência do trabalho. Então, tipo assim, o que você quer saber é o seguinte: o meu trabalho está ocupado, o meu trabalho está fluindo, porque a maior parte do tempo o trabalho está em fila. 85, 90% do trabalho, de todos os trabalhos em média, eles estão parados em fila. Então, no trabalho do conhecimento, o que é importante não é a eficiência do recurso, é a eficiência de fluxo. É a eficiência do trabalho fluindo. Fantástico. Faz sentido? Faz sentido, total, cara. E assim, eu vejo que às vezes, vamos supor, nesse cenário aí, o cara tá tão envolvido com tanta coisa, alocar ele em tanta coisa, que no fim do mês, igual eu falei, no fim do mês, cara, você vai ver o valor que foi entregue, o valor que foi trabalhado. Ele tá tão fracionado. Ele tá tão fracionado. Que ninguém pegou nada. Então... E aí o cara vai pra casa se sentindo frustrado, que ele não gerou valor pra ninguém. É cumprir tabela, sabe? É igual Exatamente. você entrar no jogo de futebol ali, cara, ó, você vai entrar, você vai correr, só não deixa... O time não fez gol, não fez nada, não ganhou... mas eu corri o campo inteiro. Exatamente. Eu cheguei suado aqui no vestiário. É mais ou menos isso. Exatamente. Só que isso não vale nada pra mim, não cara. Não vale nada pra ninguém. Pra ninguém. Então eu falo assim, cara, mas eu cheguei suado. O cara perde, você não o negócio fez gol, perde. O time não fez gol. Exatamente, todo mundo perde. Exatamente. Essa é a visão, acho que interessante de enxergar aqui de todo esse papo, entendeu? Porque no final a gente quer. Todo mundo tá orientado a gerar valor. As pessoas, o sentimento de propósito. Como é que você não é gestão do conhecimento, né? Produção do. Como é que você tá falando aí? Não sei. Gestão de valor, né? Gestão de valor. Porque as pessoas estão produção do conhecimento. Wired, elas estão wired para poder gerar valor. É isso que traz o senso de significado, o senso de propósito, o hit de dopamina. É quando o cara vai completa alguma coisa, ele fecha um ciclo. A sensação da pessoa e do time é maior, né? Tipo, pequenas comemorações, exatamente. Né? Então, cara, é bom para eles, é bom para o negócio, é bom para o mercado, é bom para a comunidade, para a sociedade, hoje e no futuro. Times e empresas que comemoram só o final do ano, mas sabe o que eles comemoram? Não é projeto, eles comemoram o final do ano. Então, assim, cara, é ruim, cara. O que vocês estão comemorando? Tipo, não, o ano acabou e tal, mas é aquela falsa sensação. Então é melhor você ter essas pequenas comemorações e realmente só tem como você ter essas pequenas comemorações se realmente você está entregando valor, né? Pô, o que a gente está entregando? Qual que é o nosso objetivo? E às vezes tudo isso, cara, faz muito sentido. Nós estamos falando muito no topo aqui da gestão do produto, né? Mas a gente olhar no developer que está lá na ponta, é super, hiper importante ele saber no que ele está trabalhando, o que ele está entregando. Às vezes ele não sabe. Qual que é a conexão disso com a estratégia da empresa? Cara, você sabe onde é que começa a falhar, cara? É onde que a gente começa a ter desalinhamento de expectativa. O cara tá trabalhando naquela arquitetura, usando aquela tecnologia massa pra caramba, tudo, a conexão, o código bonitinho, papapá, pattern, não sei o que lá. Só que na hora que ele entrega, não tem nada a ver com aquele que o cara pediu. O que o cara vai falar? Nossa, o time incompetente, eu não fez nada. E o cara falou, nossa, aqui nessa empresa eu não sou valorizado. Nossa, aqui o negócio massa. E assim, os dois estão fazendo, só que eles estão correndo em caminhos contrários. Aí, onde que tá o erro, cara? Exatamente no que você tá trazendo aqui hoje. Orientação ao cliente, orientação ao serviço, que é saber se a gente está produzindo alguma coisa, onde que tá o valor dessa coisa. E again, de novo, o valor tá no produto. Então, se vale pro produto, todo mundo tem que beneficiar daquilo. E isso é, cara, isso né? Pra mim, isso é música, porque na verdade... não existe uma coisa que é importante para um engenheiro de software que não é importante para a área de negócio. O foco não é o software. Não é o software. É o produto. Que é a adequação do que aquele produto faz com o cliente dele. Exato, e às vezes existe essa confusão de software e produto. O produto, às vezes, é um conjunto de software. Pode ser um app, pode ser uma plataforma web, uma integração e etc. O software é uma ponta. É uma coisa que utiliza. É uma mecânica. E às vezes a pessoa está falando ali do menu, do software. Não, cara, é o produto. Ele é casado com o negócio que você está entregando. Né? E isso acaba... Software por si só não faz nada. E às vezes as pessoas estão falando de software, cara. E aí, quando se fala de software, aí isso casa direto, ele vira a página e está falando de projeto. Aí ele vira outra página, aí entrou todo naquele mecanismo que o valor ficou lá para trás. Por isso que na hora que chega no final dos quarters ali, o cara não viu o valor, né, cara?
tem que conectar muito mais a área de negócio com a área de Cara, engenharia. esse é um papo muito alto nível aí, né, ô Sete? Cara, eu tô apaixonado nisso. Ó, aprendi com você lá de trás, assim, eu tive experiência com Scrum ali em 2002, 2003, né, trabalhando ali na real, mas bem executando, mas não sabia essa visão de DevOps, Agile e tudo mais, e tudo, e foi evoluindo tudo. E, cara, eu lembrei de uma conversa nossa, cara, em Seattle, a gente tava indo acho que pro Outlet. Você não vai lembrar, cara. E aí você estava discutindo o que era continuous deployment e o que era continuous delivery, cara. Eu lembro disso. Você lembra? Aham. E naquela época eu tinha uma visão, um conhecimento muito raso sobre aquilo. E essa conversa ficou batendo na minha cabeça várias vezes. Toda vez que eu me via em algum momento, que aquilo ali me bateu. Engraçado. Eu falei, poxa, quanto que é importante as boas companhias, né? Porque eu estava instruído dentro de um ambiente onde estava rolando uma informação que naquele momento eu não tinha, mas o quanto que aquilo fez efeito ao longo dos anos, né? Alguns minutos dentro daquele carro ali. E eu vi o quanto que depois eu fui acompanhando você no backstage, assim, vendo você falar, entregar essas coisas, e o quanto que disso gerou impacto para mim, né? E aí, eu venho trazendo isso para os dias de hoje, cara, e vendo você falar sobre isso, falei, vamos parar para ouvir o que o Sete está falando aqui, né? Então, eu acho que eu vi VSM a primeira vez, acho que vendo você falar alguma coisa, acho que no LinkedIn, alguma coisa assim. Depois acho que eu vi o pessoal aqui da Agile School, alguma coisa aqui desse pessoal de São Paulo falando também. Mas enfim, é um assunto muito bom, cara. Poxa, É uma nova. É a próxima onda. É onde que agora tudo que a gente tinha que fazer em termos de processo, processos, engenharia, tudo isso, esses problemas estão resolvidos. Agora vamos de fato focar em valor, sacou? Eu acho que essa é a nova onda que está emergindo. O mercado tá indo para esse lado, né? Que agora, tipo assim, o trabalho de engenharia que você faz com seus times e tudo, que isso é uma pressuposição já. Né? Produzir software da forma que vocês constroem é o que se espera hoje. Sim. Né? Então, todas as boas práticas de engenharia, de DevOps e tudo mais, todas essas coisas já foram resolvidas. A forma como organiza times, estruturas, financiamento de time, essas coisas foram resolvidas. Agora vamos focar em entregar valor, sabe? Acho que essa é a nova geração. Essa nova geração, o próximo passo aí, né, cara? Considerando que todo esse fundamento tá feito, né? O para casa tá feito, agora vamos focar no cliente, no negócio, geração de valor e maximizar. Porque a diferença, cara, pode ser de 10, 20, 30, 50, 100 vezes o resultado de times de alto desempenho e times normais. Somente pela função de você conseguir enxergar diferente, né? E ainda algumas... Assim, existe um paradigma, né, em grandes empresas, principalmente no mercado. Produção de software explodiu, né, cara, por exemplo. Não tem mais nenhum negócio que não passe por software. Não tem mais um negócio. Então, por exemplo, antigamente nossos clientes eram clientes que produziam software. Hoje nós temos clientes que é um hospital, indústria farmacêutica, os caras produzem remédio. Tem cliente que constrói prédio, ponte. E o que tem a ver de software? Mas eles produzem software. Então, mudou um pouco disso. Mas imagina só, para você chegar para uma construtora e ele enxerga que para produzir software ele precisa só do desenvolvedor. E aí nós estamos falando aqui de produção digital, né? Na verdade, o insumo disso é software, mas nós estamos falando de coisas aqui que abraçam isso tudo e o quanto isso é importante. Porque depois, se eu colocar toda uma competência em cima de o único ser ali, né? Isso é muita responsabilidade e acaba não acontecendo, né? Então, grandes corporações e projetos reais, eu costumo dizer e falar isso para clientes e para as pessoas que trabalham comigo. Desenvolver software não é brincadeira, cara. Então, não é simples. Ninguém está desenvolvendo mais software. Todo mundo está desenvolvendo um negócio digital. Todo mundo está desenvolvendo um negócio digital. Não existe mais produzir software. Todas as empresas, elas rodam em software. Rodam em software, né? O software é o insumo final ali, mas... é a economia digital. Não é o que as pessoas... Ninguém quer software. Ninguém quer software. Todo mundo quer automatizar ou todo mundo quer facilitar algum processo que elas fazem ali. É isso aí. Né? Igual o meio de pagamento em si é o que a gente vê mais visível disso, né? Mas, cara, assim, a gente tá chegando perto do nosso final aqui, cara, e
eu conversaria fácil com você aí mais umas 7 horas para pegar mais informações aí. Você vai ficar no Brasil até quando? Eu vou embora depois do Agile Brasil. Então, mas depois de Porto Alegre, você fica aqui, BH não tem nenhuma agenda. Não tem agenda. BH é só comer pão de queijo. Você sabe que de São Paulo para BH é mais longe que daqui para Austrália, né? Porque Confins para BH, cara, é longe demais. Meu Deus do céu. Você sabe que o ruim para ir para BH é chegar em Confins, né, cara? Pô, tinha que chegar em Pampulha, pô. Então, cara, no final aqui, 3 coisas, eu vou te colocar na fogueira. 3 coisas que a empresa precisa fazer para começar a gerar mais valor para suas entregas, para seus produtos. 3 coisas que ela não pode deixar de fazer. Primeira coisa, tenha visibilidade do que está acontecendo, através dos dados. Não através de narrativa. Não através de narrativa. Boa. Através dos dados. Pega os dados de produção do seu Jira lá, do seu Azure Boards, do seu Trello, do que for, dos últimos 6 meses, 3 meses, o que for. Entende o que está acontecendo. Essa coisa de... Existe uma desculpa muito grande que é o seguinte, a gente não tem maturidade para isso. Os nossos dados não estão bons, não está higienizado, ou o que for. Quando a gente resolver, a gente vai dar uma grande limpeza e depois a gente vai... a gente ouve isso Desculpas direto. sinceras. Desculpas sinceras. Assim, não espere isso acontecer. Primeira coisa, ganhe visibilidade. Como que você faz isso? Olha, tenta ver o que de informação, né, a sua plataforma, qualquer coisa que você tenha, te entregue. Senão, né, o que é muito comum as jornadas é o seguinte: o cara começa a trabalhar com os relatórios que eles têm, os gráficos, as métricas que ele tem local na plataforma. Lá no Jira, por exemplo. Vamos usar o Atlassian como exemplo. Aí isso não é suficiente. Aí ele exporta os dados e põe no Excel. Aí ele faz as formulinhas dele e tudo mais. Aí isso já dá para ele uma visibilidade maior do que ele tinha, né, com a coisa da caixinha. Aí depois ele tenta, isso é legal, funciona muito no nível de time, mas puxa, cada vez que eu quero entender o que está acontecendo, eu tenho que exportar de novo e olhar de novo, exportar de novo. Aí aquilo começa a doer. Aí ele fala assim, agora nós vamos evoluir isso para um Power BI. Né? Aí agora vamos conectar direto e tudo mais. E aí ele começa a sentir a dor que puxa, mudaram lá, quebrou aqui, agora tem que manter. Isso vira um outro produto, né? Uhum. Então, assim, um dos relatórios que saíram, acho que a Research in Action estava falando, assim, líderes novos, eles já estão pensando e trabalhando, né, na solução de value stream deles, né, e os mais progressistas perceberam que não vale a pena passar por essa jornada e estão contratando uma plataforma de value stream para não ter que fazer todo esse trabalho manual. Seja lá como for, através de uma plataforma como a Flowmatic, através de um Excel, de um Power BI, tenta entender o que está acontecendo através dos dados. E aí foca em 3 coisas, assim, não precisa focar em muito, foca em lead time, WIP e throughput. O quanto que foi produzido e o que foi produzido. O quanto de trabalho que tem em progresso e o quanto qual foi o tempo para entregar essas coisas. Esse produzido é o entregado, né? E aí tenta entender, assim, olhando, qual seria a expectativa de nível de serviço que seria ideal para esse nosso contexto, né? Então, tenta olhar. A gente teve aqui bugs. Idealmente, quanto tempo a gente... né, corrigiria um bug, do momento de compromisso até a entrega? Quanto tempo demoraria para a gente produzir uma nova feature, do compromisso à entrega, etc. Tenta olhar qual seria ideal e o que aconteceu. E aí, o quão fit você está para aquele propósito. Talvez você vai enxergar que você está 60%, 40%, 30%. Então, boa. E aí puxa, começa a medir. E onde está o problema? Nossa adequação está bem baixa. Mas é geral ou é num tipo de demanda específica? Em bug a gente está super bem. O nosso fitness level aqui é de 97%. Beleza. Tem um tipo de demanda aqui que é de alta urgência e tal, funciona bem. Para esse outro tipo de demanda aqui não está muito bom. Por que nesse tipo de demanda não está bom? Quanto de demanda tem desse tipo no sistema, etc. Comece a entender o que está acontecendo. Visibilidade. Visibilidade é a minha dica número 1. A dica número 2, tenta refletir
mais frequente sobre qual é a próxima coisa certa a ser feita. Não importa se você ainda está no... eu estou numa empresa que trabalha com Scrum e a gente faz a planning meeting para 2 semanas e eu tenho um backlog aqui de 2 semanas de trabalho. Beleza. A cada dia, tenta refletir, se vocês têm um encontro diário, quais são as próximas coisas corretas a serem feitas para o produto, não para a sprint. E foco no produto e não foco na no produto. Não importa se você não entregou o seu compromisso da sprint, se você tiver feito a coisa certa para o produto. Eu tô numa empresa que roda safe, que aí a gente faz as PI plans aqui de 3 meses e tal. Legal, faz isso, mas tomara que o que planejou lá seja a coisa certa. Se for, faz, mas continue refletindo qual é a coisa certa a ser feita. Não deixe de fazer uma coisa certa, porque esse não fazia parte do plano. Perfeito. Sacou? Então, sempre qual é a coisa certa, não para sprint, não para PI, não para mim, não para a área de negócio, para o produto. Sacou? E isso precisa de uma visão multidisciplinar. Você precisa de um pouco de input da área de negócio, da área de engenharia, da área de entrega e tudo mais, sacou? E a terceira é foco no WIP. Foco no WIP. O WIP não ignore o WIP. O WIP é o maior causador de problemas sistêmicos. Quase todos os problemas sistêmicos que você tem, o WIP está lá como um dos maiores vilões. Então, foca no controle de WIP, entende quem é o seu cliente, entende quais os tipos de demanda, entende qual a expectativa de serviço, qual o threshold, e seja intencional com o que está sendo produzido. Entende qual a estratégia e o que está sendo produzido. Controle da capacidade também. Controle da capacidade. Onde está indo a minha capacidade? Que é a área de governança. O WIP vai ajudar. Que é a área de governança. Governança Sim. de entrega, orientado a resultado de negócio, a estratégia. Perfeito. Então, o negócio está indo para aquela direção, é para o mesmo lugar que a gente está indo, sacou? Às vezes a gente vai ter que... beleza, ali vamos ter que esperar um pouquinho, dar um passo atrás, para 2 para frente, porque teve alguma coisa de arquitetura, teve alguma coisa disso, daquilo, que era importante fazer para o produto. Vamos fazer aquilo. Pô, eu ia encaixar outro assunto aqui de Business Agility, mas não vai dar tempo. Pô, cara, é fantástico o Seth. Cara, aulas aqui, e realmente foi de extremo valor, cara. Assim, esse papo aqui, quem ouviu até aqui, conseguiu pescar muita coisa, hein? Muita coisa mesmo, cara. Às vezes fica um pouco abstrato, né? A gente tá falando às vezes fica um pouco abstrato para quem não tem tanta visão de projeto, ou às vezes para quem ainda tá no waterfall, ou às vezes... Mas para quem já tá vivendo esse meio, né? Nos trancos e barrancos ali, mesmo que não atingindo o status quo aí do valor de entrega, vai conseguir entender. E eu Se não fizer efeito agora, vai fazer efeito daqui a uns anos, assim como aquela conversa no carro. E eu tenho certeza que você e eu, a gente vai estar disponível aí para com certeza, para continuar batendo papo. E se ouviu alguma coisa que te interessou, fica à vontade de nos procurar e perguntar mais. Isso aí. E eu acho que isso, a gente roda a corrente do bem dessa forma, né? Isso aí, cara. A gente já tá nesse DNA da comunidade já tem alguns anos. Nós somos vovôs nisso aí, 20 anos, né, cara? Recados finais, Márcio Seth. Recados finais à sua audiência brasileira, que nesses dias que você vai estar no Brasil, que rápida passagem no Brasil. Eu vou estar lá no Kanban Brasil. Se você estiver lá, vem falar um oi e tudo. Eu fiz um webinar que é um guia de como rodar uma Service Delivery Review para o Kanban Brasil, que foi online, que está gravado, está no YouTube e tudo mais, que Legal. Ali te mostra exatamente como rodar o processo, o que olhar, o que perguntar, etc e tal. Então, fica à vontade de dar uma olhada lá. Manda o link aí que eu vou colocar na descrição desse cast. Legal. E só, se você quiser saber mais sobre a Flomática, acesse lá flomática.com. Com K, Flomática. Você sabe qual a origem do nome? Cono de Flomática, o K é de cono. Cara, achar o nome de um produto, cara, é uma coisa eu ia perguntar de onde que veio Flomática. Difícil, cara, super difícil. A gente fez vários workshops para tentar achar o nome e tudo mais, teve o Tom do nosso time facilitando. E aí ele foi para uma estratégia, tem estratégia 1, por aqui, não deu certo. Estratégia 2, estratégia 3. Português, não? E no final a gente fez um nome de uma estratégia que era conexão de sílabas. Então, a gente conectou Flow, que vem de flow,
O Tika, Imaginei. que é science of, que é ciência de, em grego. E o ma é um conector em grego. Então, que está conectando ciência de com fluxo. Então, flomática, né, a tradução seria, o significado seria a ciência de fluxo, estudando a ciência de fluxo. Então, eu ia perguntar por que não flomatic e flomática. O gringo, ele fala bem flomática? Fala, flomática. 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 O problema nosso, principalmente do mineiro, né, que tem o chiado, né? Flomática. Isso aí o gringo não vai falar nunca. Então, acesse lá o flomática.com e fica à vontade de conectar comigo, com o Rodrigo no LinkedIn, se você ainda não tá. O Conan. E é isso aí. Pô, novamente, Marcete, cara, prazerzão de estar você aqui. Infelizmente, o Balta não tá hoje com a gente. Um abraço pro Balta. Mas o Balta deixou os abraços para você. Ele tá muito sentido, né, cara, de não estar aqui. O Balta teve um acidente no jiu-jitsu. Vai ficar uns dias aí de molho. Mas ele deixou os sinceros abraços para você. Cara, na hora que a gente falou que o Marcete vai estar no Brasil e tal, eu falei, pô, cara, o Marcete, cara, ele também tem um mega respeito por você. Legal. Vocês chegaram, não sei se você chegou a trabalhar com ele ali na tua empresa lá, aqui em São Paulo, não, né? Mas acho que depois ele... a gente teve muito contato, ele teve contato contigo ali e tal. Mas enfim, foi muito bom. Bom, pessoal, é isso. O episódio de hoje, a gente falou muito aí sobre essa parte de projetos, né? Que realmente todo mundo aí tá impactado, principalmente no trabalho do dia a dia aí, né? Todo mundo acompanhando isso, o que eu tô fazendo, como que eu vou entregar isso, principalmente os tomadores de decisão da empresa, né? Poxa, às vezes eu quero enxergar, eu quero entender isso. Então é importantíssimo entender isso tudo que a gente falou. Se você viu, chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo, pega esse vídeo, pega esse cast, manda lá pro seu chefe, manda pro seu colega de trabalho, manda lá para aquela pessoa que precisa ouvir e entender um pouco mais disso. Caso alguma coisa ainda não ficou clara, caso alguma coisa ficou obscura, comenta aí ou manda mensagem pra gente nas redes. Vai ser muito bom a gente poder estender esse assunto, quem sabe, direto na Austrália, né? Vamos ver se a gente vai pra Austrália ano que vem. A gente falou que a gente ia comprar, né? A sua passagem aqui ao vivo, Pô, né? a gente ia comprar a passagem ao vivo. Eu tô naquele tempo que tá difícil arrumar o tempo. Mas a gente vai se encontrar na Austrália, se Deus quiser. E quem sabe a gente leva um convidado seu lá também pra gente conversar. Bom demais. Né? E vai ser ótimo reencontrá-lo. Bom, pessoal, é isso. Deixa o like, inscreva-se no canal aí, siga a .com na rede social, siga o Balta.io. Esse trabalho é um trabalho independente, né, apoiado pelas duas empresas e sempre para conectar com pessoas fantásticas como o Marcete. A gente já tem uma lista aí de pessoas para os próximos. Se você tiver alguma dúvida, né, se você tiver alguma sugestão, na verdade, de alguém para poder conversar aqui conosco, mande aí no comentário. Vai ser um prazer trazer essa pessoa aqui para a gente poder conversar. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Grande abraço e tchau, tchau.